24 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você que está acompanhando a programação do SCC. Estamos mostrando o trânsito na capital, Maria, e um dos pontos mais sensíveis aqui de Florianópolis, que é o elevado do SIC, que leva ao norte da ilha e também à região da bacia do Itacorubi. Mas nesse momento, 11 horas da manhã, a gente está vendo uma tranquilidade nos dois sentidos, né? Tanto quem vai esse sentido do bairro, como quem vem ao centro da capital. E o tempo bom, hein? Tempo bom. Hoje está ensolarado por enquanto, viu? O cenário que pode mudar em algumas cidades, já tem a previsão do tempo. Agora a gente vai para onde? Vamos passear? Balneário Camboriú. Olha só que imagem bonita a gente mostra para vocês hoje na abertura do SCC Meio-Dia. Praia central aí, ó, da cidade, com esse marzão e esse céu azul. E as temperaturas agora à tarde em elevação em todo o nosso estado. E no sul do estado, como está? Vamos ver agora Tubarão ao vivo aqui na programação do SCC Meio-Dia. O pessoal em casa, Maria, acompanhando o nosso jornal. Vamos juntos até a 1h05 com muita informação de todas as regiões do estado. E a gente começa com as informações, Zanotto. Vamos lá? Vamos embora. Trazendo informações, Maria, da greve dos trabalhadores da Celesc, que já chega ao terceiro dia com paralisações, e como fica quem precisa do atendimento. Qual o prejuízo a essa população? Porque a gente tem que trazer mais informações de como estão parados e quais os serviços que não estão funcionando nesse momento. A gente vai te contar em instantes. E olha, tem mais, viu? É oficial. Tem uma cidade aqui do nosso estado em que condutores de equipamentos elétricos, como os patinetes e as bicicletas, já estão sendo multados se estiverem irregulares. O destaque é de Cris Pinheiro. Oi Maria, Zanotto, a você que está nos acompanhando, isso mesmo, a lei foi aprovada aqui em Itajaí e a fiscalização já começou ontem, já houve autuações, recolhimento de veículos, daqui a pouquinho a gente passa todas as informações aqui no SCC Meio-Dia. Obrigado, Cris. E tem boa notícia na área da saúde a nível nacional. O exame, Maria, de mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos agora será garantido de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Um exame extremamente importante para a prevenção do câncer de mama. Mas afinal, como ter acesso a esse exame? A gente vai te contar numa reportagem aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando. Eu acho que nós temos que dar início hoje, Zanotto, explicando por que é que nós estamos usando essa camiseta aqui na abertura do SCC Meio-Dia, porque faz parte de uma campanha que será lançada hoje, em instantes, aqui no SCC Meio-Dia, Santa Catarina mais querida no trânsito. Ó, vou mostrar para vocês o Silvinho. Tem aqui, ó, o SCC-SBT no bonezinho dele, tá fazendo coraçãozinho. Gente, tem a ver com a nossa emissora, tem a ver com o trânsito aqui do nosso estado, mas em instantes a gente vai contar mais detalhes. É só para dar um gostinho, né, Zanotto? Isso, daqui a pouco as autoridades vão estar aqui com a gente também, levando essa informação, né, Maria, que é educação, que é conscientização, que é prevenção e ajuda a salvar vidas, né, Maria? É isso, em instantes aqui no SCC Meio-Dia. Vamos lá então? Olha, a Polícia Civil deflagrou agora, nesta quarta-feira, uma operação contra integrantes de uma organização criminosa que é investigada por crimes como tráfico de drogas, tentativa de homicídio e até mesmo tortura. Nós vamos ao vivo até o Grande Oeste com o Felipe Bastos, que ele vai nos dar mais informações do que a polícia já apurou até o momento. Felipe, um ótimo dia, muito obrigado pela sua companhia, lá trazendo as informações do nosso Grande Oeste. E a informação ao vivo no SCC Meio-Dia, Felipe Bastos, é contigo. Muito boa noite, Zanotto, boa noite para todo mundo. Bom dia, na verdade, para quem está acompanhando o SCC Meio-Dia. Olha só, foi uma operação extremamente importante, deflagrada na manhã de hoje aqui no município de Maravilha, viu, que fica no oeste do estado. E olha, essa operação teve mais de 40 policiais envolvidos logo nas primeiras horas da manhã. Foram cumpridos, então, 7 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão. Todos esses mandados expedidos no bairro Bela Vista, na cidade de Maravilha. Esses policiais, cerca de 42 policiais civis que participaram da operação, teve também o helicóptero do Saerfrom, também da Unidade Aérea da Polícia Civil e o grupo especializado do emprego de cães farejadores. Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Investigações Criminais, cada fase da Operação Nêmesis, deflagrada na manhã de hoje,
foi planejada para enfraquecer a atuação da facção criminosa e garantir mais segurança para a comunidade de Maravilha. O delegado responsável pela investigação, pela operação, na verdade, ele mandou um vídeo para a gente e vai atualizar os números nesse momento. Vamos acompanhar. Esse grupo criminoso preso na manhã de hoje está sendo investigado por tráfico de drogas e organização criminosa. Durante as investigações foi possível também identificar que esse grupo ele atua com muita violência. Foram identificadas pessoas que teriam sido torturadas por esse grupo. Esse grupo costuma torturar desafetos e pessoas que têm dívidas com o grupo, dívidas relacionadas a drogas, tráfico de drogas, né? Durante o cumprimento dessas ordens foram apreendidos aparelhos eletrônicos que serão analisados pela equipe de investigação aqui da DIC de Maravilha e trarão informações para enriquecer ainda mais as investigações relacionadas a esse grupo. Essa operação, então, ela continua sendo realizada ao longo do dia de hoje, ao longo dessa quarta-feira. Novos desdobramentos a gente pode ter durante o dia, inclusive durante a manhã de hoje também. E qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador aqui, Zanotto. Agora eu devolvo para você no estúdio e só frisando, viu? Muito bom dia para você, meu amigo. Valeu, muito bom dia para você também, Felipe. Com as informações, então, dessa operação, vocês viram, né? A participação ali, apoio também do SAER, né? Quando o delegado Éder trazia as informações na entrevista que ele gravou para a gente, deu para ver a aeronave, agora nós estamos vendo do alto, né? As imagens foram feitas pelos policiais civis, enquanto as equipes estavam chegando nesse endereço para cumprir os mandados, né? De busca, de prisão também, e lá de cima toda essa cobertura, né? Porque se acontece qualquer situação diferente lá embaixo, essas equipes, claro, são comunicadas e conseguem fazer uma intervenção a tempo, né? Então aí está o trabalho de investigação e hoje o cumprimento dos mandados dos policiais, que geralmente é nesse horário, né? A polícia chega às 6 horas da manhã, cedinho. Vamos com mais informações agora da região norte do estado, porque hoje nós estamos já com a nossa campanha de conscientização dos acidentes que acontecem em Santa Catarina e infelizmente nós tivemos um grave acidente envolvendo uma motocicleta onde estavam 2 pessoas e uma das ocupantes não resistiu aos ferimentos. Vamos com mais informações então com a participação ao vivo do nosso Luiz Felipe, que está lá em Joinville e pode nos dar mais detalhes, né, Luiz, desse grave acidente. Luiz, você está na 101, é isso? Um ótimo dia, informação ao vivo no SCC Meio Dia é contigo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Sim, estamos na BR-101, local de bastante tráfego. Aqui ao fundo, o setor sul, para quem vai sentido para Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, na saída 37, no quilômetro 37 aqui da BR-101, onde acabou acontecendo este grave acidente hoje pela manhã. Vou pedir para o nosso Diogo Kleiman dar um 360 e mostrar para a gente onde acabou acontecendo essa colisão. Bem ali onde está aquela placa preta, de fundo preto, que tem os dizeres sentido centro Joinville, foi onde acabou acontecendo este grave acidente. Um óbito foi confirmado. Uma colisão, por enquanto, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, uma colisão lateral acabou acontecendo entre uma moto, uma NXR e uma carreta Mercedes-Benz. Na Honda, um homem de 57 anos que acabou tendo lesões leves e uma mulher, uma passageira, uma mulher de 26 anos que infelizmente acabou indo a óbito. Agora há pouco, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que o motociclista, o condutor da moto, era um motociclista de aplicativo. Por enquanto não se tem ainda a dinâmica, Henrique e amigos da SCC Meio Dia, de como teria acontecido este acidente, mas são imagens fortes. Infelizmente essa mulher acabou falecendo na hora aqui na BR-101 em Joinville. Logo em seguida que a concessionária fez todos os trâmites, foi liberado o trânsito segue fluxo bastante movimentado, sentido sul, sentido quem vai para Itajaí, Balneário Camboriú, aqui no quilômetro 37 da BR-101.
Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Luiz. É sempre o risco, né, para quem está andando de motocicleta em rodovias, né, porque basta uma pequena colisão para o condutor ou para a carona não resistir aos ferimentos, né? Em alguns casos, né, Luiz, nem mesmo quem está dirigindo o veículo de transporte, a carreta, o caminhão, percebe que se envolveu num acidente quando há uma motocicleta. E um alerta que a gente precisa passar sempre, Luiz, é a questão do capacete, porque não basta você colocar o capacete. Primeiro tem que ser um capacete com o selo do Inmetro, que tem a garantia da sua eficácia. E depois, o detalhe fundamental, que ele possa estar preso, né, com a fivela e com a tranca, porque quando você cai e o capacete está solto, não tem eficácia nenhuma, ele acaba saindo e aí fica sem proteção, né, Luiz? É isso, Henrique. E da maneira que a gente pode ver aqui, vou pedir para o Diogo mostrar para a gente, lembrando que a gente está ao vivo aqui na BR-101, nós temos duas faixas, né, que levam ao sentido sul, porém a gente tem uma via que dá acesso a outras partes do bairro, como está indo agora. Esse carro, esse carro prata vai acabar entrando aqui na BR-101, não deu seta para entrar, já acabou cometendo uma imprudência, mas dessa maneira que pode vir ter acontecido a dinâmica deste acidente, né? Então esse motociclista pode ter entrado e aí essa carreta pode ter se chocado e infelizmente acabou levando essa passageira a óbito, Henrique. Do Luiz que está no local, né, ele consegue visualizar, nos traz esse detalhe agora, que é uma faixa de rolamento de acesso, né, para quem está justamente entrando na pista principal da BR-101. A Polícia Rodoviária Federal ainda aguarda o laudo para ter a causa exata, mas é uma grande possibilidade realmente, né, nesse momento que a motocicleta estaria entrando, a colisão lateral acontecendo com a carreta. Obrigado, Luiz, pelas suas informações. E seguimos aqui com o giro da informação ao vivo por todas as regiões do estado, no nosso SCC Meio-Dia. Vamos ao sul catarinense, porque lá teve a operação da Polícia Civil no combate ao comércio ilegal envolvendo autopeças. É o popular desmanche, o crime de roubo, de furto e depois estabelecimentos que se sujeitam ao crime de receptação e colocar no mercado essas peças que são provenientes de furtos, de crimes. Vamos com a Emanuela Justino. Emanuela Justino, uma ótima quarta-feira para ti, querida. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto. Bom dia, boa quarta para você também, para todos que nos assistem. Exatamente, essa operação aconteceu ontem em uma loja de autopeças em Içara, aqui no sul do estado, e é justamente isso, né? Essas peças normalmente não têm identificação, tem a numeração raspada, a identificação eles dificultam ali justamente por conta de ser de forma irregular. Normalmente são de veículos furtados, roubados, então a polícia já vinha investigando. Essa é a 34ª rodada aí dessa operação, né? A Operação 311, que identificou esse estabelecimento aqui no sul do estado que fazia a venda, então, de peças irregulares. Quando a polícia chegou ali no local, nesse estabelecimento em Içara, tinha inclusive um veículo que estava em desmanche ali, que estava desmontado, com essas peças sendo retiradas, né? Então a polícia fez essa operação, foi cumprido aí mandado de busca e apreensão, porque não se descarta a participação de outros empresários aqui num esquema criminoso realmente, né? Para poder comprar e vender essas peças. Segundo a Polícia Civil, então, pessoas especializadas no chamado golpe do seguro também estariam envolvidas, ou seja, pessoas que têm o carro no seguro, eles acionam falsamente, né? Falam aí que foi furtado, enfim, que teve alguma avaria, para receber, que furtado ou roubado, para poder receber o dinheiro da seguradora e, em contrapartida, esse veículo iria para desmanche e assim abastecia essa loja, né? E outros locais aqui no sul do estado com peças irregulares. Então, a polícia não descarta a participação de outras empresas, de outras pessoas, e por aqui a gente segue acompanhando. Inclusive, Zanotto, a polícia pede ajuda da própria população para denunciar esse tipo de caso. Então, se a pessoa desconfiar, né, um local que vende peça que não tem a identificação, que dá para ver ali que não é de forma legal, que tem a numeração raspada, dá para ligar no 181, que é o telefone da Polícia Civil, ou então tem um número de WhatsApp também, que a pessoa consegue mandar foto, vídeo, mandar provas. Isso ajuda bastante também o trabalho da polícia, que é o WhatsApp 48 988 44 0011. Então, são esses dois números que a população pode ajudar também com denúncias e informações a respeito desse esquema criminoso que acontece aqui no sul do estado em relação à venda ilegal de autopeças. Volto contigo aí no estúdio.
Obrigado, Emanuela. E lembrando que sempre, né, o Disque Denúncia 181, você nem precisa passar a sua identificação, né? Pode manter o seu nome no mais absoluto sigilo, só passa a informação que a polícia vai investigar, tanto as regionais como as especializadas, né, que nós temos da DEIC, justamente, né, Emanuela, para combater esse tipo de crime, né, com a adulteração dos sinais identificadores dos veículos que são colocados nesse mercado ilegal de autopeças. Emanuela, muito obrigado pelas suas primeiras informações. Nós seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia. E agora um caso que vem da região do Vale, ocorrência envolvendo um homem apontado como autor de um crime de feminicídio contra sua companheira, mas o Paulo César vai chegar agora com mais detalhes para a gente, porque nesse caso, né, PC, há uma pessoa que teria presenciado o crime e ela que denuncia a polícia da autoria, até porque, pelo que eu entendi, estavam todos no mesmo carro, né? Ô Paulo César, uma ótima quarta-feira para ti, a informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo. Uma quarta-feira abençoada e acima do ótimo para você também, Henrique Zanotto, Maria Esther, todos que nos acompanham. Olha só, Zanotto, a mulher de 54 anos foi assassinada com um tiro na cabeça. E esse desfecho trágico aconteceu sim, na noite de ontem, dentro de uma caminhonete Ford Ranger do casal. O assassino é um empresário de Timbó. Ele confessou que atirou contra a própria esposa, com quem esteve casado por mais de 20 anos. E foi por ciúmes, Zanotto. Uma discussão, porque ele conta que estava desconfiado da mulher. O homem de 47 anos contou que estava percebendo algo estranho, estava desconfiado de uma possível traição. E ontem à noite, o empresário foi buscar a mulher no hospital Oase. A esposa, tinha ido visitar a mãe dela, que está hospitalizada. No caminho de volta para casa, o casal começou a discutir e a discussão evoluiu para o pior. O crime aconteceu na rua Pomerode, no bairro Pomeranos. Um funcionário do empresário estava na caminhonete e presenciou o feminicídio. A polícia foi chamada, ele serviu de testemunha. Ele confirmou que foi o empresário que atirou contra a mulher. Quando os policiais chegaram ao local, eles encontraram essa senhora de 54 anos, essa mulher ferida, ensanguentada, mas ainda com vida. Ela foi levada rapidamente pela equipe de socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros até o Hospital Oase, onde morreu no final desta madrugada. Ela infelizmente não sobreviveu, não resistiu à gravidade dos ferimentos. Já o empresário Zanotto, depois de matar a mãe dos seus 2 filhos, se escondeu nos fundos de uma casa, próximo ao local onde tudo aconteceu. Mas logo ele foi encontrado pelos policiais, foi preso, confessou a autoria do crime. O funcionário não teve nenhuma participação, serviu de testemunha, confirmou os fatos para o delegado Aderlan Camargo e também para os PMs. O empresário já está no presídio regional de Blumenau. E como se vê, Zanotto, a violência contra a mulher atinge todas as classes sociais. Você, Zanotto? Com certeza, né? Só vamos ver agora o que a polícia vai levantar de informações ainda na PC, na continuidade desse inquérito, porque é até curioso para saber se ele tinha o porte de arma, né? Porque a gente sabe, né, da cultura que nós temos aqui em Santa Catarina, muito presente, dos clubes de caça e tiro, que é uma prática esportiva, né? E algumas pessoas, os CACs, têm essa questão do trânsito, de poder ir até a casa, até o clube levando a arma. Mas tem outras pessoas que acabam utilizando a arma que você pode comprar, adquirir, mas não tem o porte, né? Não pode ficar andando com essa arma. Não sei se você até já tem essa informação, PC, ou se a polícia ainda vai levantar na sequência. Porte legal de armas, ele não possuía o porte, ele não podia portar a arma, então vai responder por esse crime também, Zanotto. Certo, obrigado, PC, pelas suas informações. Então, com esse caso de Timbó, ontem à noite o feminicídio envolvendo então esse casal, uma discussão e que terminou da pior maneira possível. Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia, porque daqui a pouquinho, Maria Esther, tem o esporte e tem torcedor de um tricolor aí que não ficou muito contente com o resultado de ontem no jogo aqui do SCC SBT, né? Nada, gente. A eliminação do Fluminense para o Lanús da Argentina pela Copa Sul-Americana, é disso que a gente está falando. O tricolor carioca não conseguiu reverter a desvantagem no jogo de ida e acabou dando adeus ao sonho do título inédito internacional.
Com desclassificação, Renato Gaúcho acabou pedindo demissão do comando da equipe. A Angélica chega daqui a pouquinho, a partir ali de 12h05, com todas as informações no SCC Esportes sobre a Sula e também outras competições, outros esportes também. Em instantes, Zanotto. Eu até vi o desabafo do Renato Gaúcho, falando o Fluminense está bem no Campeonato Brasileiro, está disputando a Copa do Brasil, mas preferiu sair, né? Agora fica aquela expectativa, assim como o Avaí aqui esperando um novo técnico, o torcedor do Fluminense também para essa reta final do ano, aguardando o seu novo comandante. Daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pausa por aqui, Zanotto? Lembrando vocês que essa camiseta que a gente está usando aqui, Santa Catarina mais querida no trânsito, é uma campanha que será lançada daqui a pouco no SCC Meio-Dia hoje, com diversas autoridades, lembrando a importância da educação e da conscientização das pessoas no trânsito. É daqui a pouquinho. Mas agora a gente faz uma pausa e a gente vai ver na volta, Zanotto, a greve dos trabalhadores da Celesc, que está chegando aí ao 3º dia de paralisações. E quem precisa de atendimento fica prejudicado. Quais serviços estão parados e o que é que ainda continua funcionando? A gente vai contar em instantes para vocês. E a fiscalização que já está acontecendo em uma cidade aqui do nosso estado, aos condutores, Maria, dessas bicicletas elétricas, esses patinetes, que agora estão sendo multados, né? Quem está com alguma irregularidade. A gente vai trazer mais detalhes na sequência. Até já. Estamos de volta, muito obrigado pela sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Maria Esther, eu quero saber, você já experimentou, já andou nessas bicicletas elétricas, patinetes, ou assim como eu ainda não? Nunca. Zanotto, você acredita? E eu morro de vontade. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade mesmo de dar um rolê na beira-mar. Aqui eu vejo o pessoal lá no Itacurubi, o pessoal passeando. Tem vários pontos aqui de Florianópolis e de outras cidades que você pode praticar, né? Esse tipo aí de veículo elétrico. Você já andou, Zanotto? Não andei ainda. O que me chama a atenção, até como pedestre, Maria, é a questão que esses equipamentos, eles não fazem barulho, né? Eu já fui algumas vezes surpreendido, né? De repente olhar, opa, tem uma bicicleta. Porque a tradicional bicicleta, ela faz até um barulhinho, né? Agora, essas elétricas é silencioso, né? O que reforça a atenção tanto de quem está conduzindo esse veículo, como de quem está simplesmente caminhando, o pedestre também. E aí, sobre esse assunto, gente, tem uma cidade aqui de Santa Catarina em que agora os condutores desses equipamentos elétricos, como os patinetes, as bicicletas, estão sujeitos a penalidades se estiverem irregularidades. Tem toda uma fiscalização, né, Zanotto, em cima disso. A gente vai com a Cris Pinheiro ao vivo, então, porque as informações que a gente obteve aqui, Cris, que teve até a questão de excesso de passageiros também sendo uma das notificações aplicadas por essa fiscalização. Cris Pinheiro, uma ótima quarta-feira, informação ao vivo no nosso SCC Meio-Dia. É contigo, Cris. Bom dia, Zanotto, Maria, a todos que nos acompanham novamente. Uma ótima quarta-feira aqui em Itajaí, aqui no nosso litoral. Itajaí mais querida no trânsito também, Zanotto. Uma pena que tenha que mexer no bolso de alguns condutores, né? Mas eu fiquei feliz, viu? Antes da gente entrar aqui ao vivo, passaram dois condutores de bicicleta elétrica utilizando um dos acessórios que é solicitado por essa lei, que é o capacete regulamentado aí pelo Inmetro. Agora, Zanotto, agora é lei aqui em Itajaí, a lei foi aprovada, houve 60 dias aí de atenção ao trânsito, de fiscalizações educativas, de realização de entregas aí de folders, de orientações na escola, mas agora não tem jeito. Desde ontem, dia 23 de setembro, os agentes de trânsito aqui de Itajaí começaram a fiscalizar e autuar os condutores de patinetes e bicicletas elétricas, por exemplo. E vão sofrer aí as penalidades se não estiverem, claro, utilizando os equipamentos certinho, corretos, e o veículo pode, inclusive, ser recolhido, viu? Só ontem a Coordenadoria de Trânsito autuou 11 veículos. O coordenador Leandro é quem vai nos passar informações sobre esse início das fiscalizações aqui em Itajaí. Vamos acompanhar. Deparamos com várias infrações, os veículos foram abordados e autuados e retidos até a sua regularização. Os veículos que não conseguiram regularizar estão sendo removidos ao pátio. A principal infração encontrada por nós hoje no dia de hoje é a falta de uso do capacete.
Pedimos aos condutores que façam uso do capacete, respeitem as regras e a sinalização de trânsito para nos ajudar também a fazer um trânsito mais seguro na cidade de Itajaí. Informamos a todos também que continuaremos com as nossas campanhas educativas, visitando escolas, empresas e aonde o público desse tipo de veículo estiver, para trazer também informações a quem estiver buscando. Agora, Zanotto, além da falta de capacete, foram flagradas também pessoas circulando, transportando mais passageiros do que é permitido. Eu sempre testemunho isso por aqui, viu? Aquele efeito sanduíche, levam 3 pessoas? Não pode, gente. E um veículo artesanal sem registro e sem licenciamento, esse acabou sendo recolhido. As fiscalizações aconteceram no calçadão da Hercílio Luz, no centro de Itajaí, onde há uma movimentação muito grande desses equipamentos, e aqui onde eu estou, na Avenida Beira Rio também, que o pessoal costuma passear muito por aqui, inclusive onde eu estou, que é uma ciclorrota dos equipamentos elétricos. Vamos reforçar aí as regras. Para as bicicletas elétricas e patinetes, por exemplo, você deve circular dentro do limite da velocidade, tem que ter uma campainha, sinalização noturna, espelho retrovisor, pneus, claro, em bom estado, e o uso do capacete ciclístico aprovado pelo Metro, como eu já falei. Podem circular em ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas como esta, com velocidade máxima de até 20 km por hora. Em locais onde não há ciclofaixa, ciclorrota, daí o condutor deve seguir pelo acostamento ou canto direito da rua, no mesmo sentido dos veículos. E em relação às penalidades, né, Zanotto? Infelizmente, o pessoal tem que colocar a mão no bolso caso esteja irregular. A multa aqui em Itajaí está na casa dos R$ 241, que é uma unidade fiscal municipal e, claro, pode ter aí o seu equipamento recolhido pelo Codetran. Volto com você ao estúdio. Cris, que é justamente essa informação que você acaba de trazer, que eu estava conversando aqui, né, Maria, com o pessoal aqui no estúdio, porque a dúvida surgiu da seguinte forma da aplicação da multa, porque no veículo automotor, né, você tem, claro, a identificação da placa, mas a bicicleta elétrica não tem placa, né? Então, a notificação, a multa vai para o CPF, vai para o cidadão que está conduzindo, será que é assim? Isso, Zanotto, as pessoas são paradas e alguns têm que ter licenciamento, né? A gente sabe, alguns desses equipamentos têm que ter licenciamento, então é importante o condutor levar ali o seu documento e, se não tiver, claro, vai ser do CPF. Curiosidade, Cris, você que está no dia a dia por Itajaí, por Navegantes, Balneário, a gente sabe da tradição que são cidades planas e o pessoal usa a bicicleta sempre como um veículo de transporte. Mas já teve essa mudança? Você já percebe hoje mais bicicleta elétrica do que a tradicional Zica magrela, bicicleta aquela do exercício físico, do pedalzinho? Muito mais, viu, Zanotto? Sobretudo aqui onde eu estou, na Avenida Beira Rio, até porque você sabe que não só aí em Florianópolis, mas aqui em Balneário Camboriú, tem aquelas empresas que alugam os patinetes, né, as bicicletas elétricas, como essa que está aqui atrás de mim, ó. É uma de aluguel. Então, assim, o pessoal está aderindo muito, tanto aqui quanto em Balneário Camboriú, já percebi em Navegantes, em Penha também. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, Zanotto, eu percebo que aqui também, em Itajaí, ainda falta muita ciclovia, ciclofaixa, interligadas nas principais ruas que as pessoas utilizam para ir para a escola, para o trabalho e até para o lazer. Há necessidade disso também. Maria, eu acho que nós estamos desatualizados, então. Não andamos ainda na bicicleta elétrica. Ainda não andamos na bicicleta, mas já é uma mudança da realidade dos centros urbanos, não adianta, né? Isso a gente está vendo também aqui em Florianópolis, Itajaí, Balneário, como a Cris estava falando, tem essa mudança e a mobilidade urbana tem que andar junto com isso também, né? Tem que ter o aumento dessas ciclofaixas, das ciclovias. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Que dia lindo aí, Itajaí, hein? Que céu azul é esse? Já tem a previsão do tempo completa para vocês. Que dia, né, Cris? Tá bonito, a gente fica feliz. Até o sorriso muda do repórter, né? Até daqui a pouco, Cris.
Vamos seguir por aqui, Zanotto? Agora a gente vai falar da greve dos trabalhadores da Celesc, que já completa 3 dias aqui em Santa Catarina, prejudicando o atendimento presencial ao público. Mas mesmo com essa paralisação, as equipes de plantão continuam atuando nas situações de urgência e emergência. A Sofia Gonzalez está chegando ao vivo por aqui e vai trazer mais detalhes dessa mobilização. Sofia, é contigo a informação. Bom dia. Bom dia, Maria, Zanotto, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Pois é, Maria, estamos aí no 3º dia de paralisação, de greve da Celesc, empresa responsável por todo o abastecimento de energia elétrica aqui em Santa Catarina. E segundo a Celesc, o número de adesão na greve é de 64% dos servidores. E já o sindicato diz que são 90%. O setor mais prejudicado aí por essa mobilização é o do atendimento presencial nas agências, mas os serviços de urgência e emergência continuam funcionando. E para a gente esclarecer quais são eles, né? São, por exemplo, quedas de energia, fio caído, alguma manutenção em hospital, também em semáforos. Esses 30% aí continuam operando. O que o sindicato está pedindo agora, né? Uma negociação direta com a direção da empresa. Eles, inclusive, solicitaram uma mediação do Ministério Público e agora estão aguardando esse atendimento, o agendamento para esse atendimento. Já a empresa diz que apresentou uma proposta no dia 19 de setembro com reposição salarial integral da inflação, também benefícios, ampliação de vale alimentação, concessão de vale extra em 2026, manutenção de programas de saúde, bem-estar e acessibilidade. A recomendação, então, por enquanto, da Celesc, para quem precisa de atendimento, é buscar os canais digitais. A gente tem o aplicativo da Celesc, tem também o WhatsApp, que é o 48998600067, também o site da Celesc, que oferece o serviço. E uma questão que a gente acabou de apurar aqui, conversando com o assessor da Celesc, é o 0800, que por lá, os atendentes, né, para quem gosta ali de conseguir resolver algum problema, conversando com uma pessoa, os atendentes do 0800 estão trabalhando, porque eles são contratados por uma empresa terceirizada. Então fica aí esse serviço de que é possível tirar dúvidas também por ali. O número é 0800 048 0120. Então é isso, agora aguardando aí como é que se define essa greve. Foi solicitada a intervenção do Ministério Público pelo sindicato e a gente continua acompanhando aí como se desenrola essa história. Maria. Obrigada, viu, Sofia, pelas informações. Então é isso, ainda continua funcionando para esses atendimentos emergenciais através desses números que a Sofia passou e também pelos canais digitais da Celesc. Mas a greve continua, né, Zanotto? Ainda bem que nós não estamos numa situação climática desfavorável, né, com queda de abastecimento de energia elétrica, porque daí o pessoal precisa juntar todas as equipes. E como seria, né, com essa paralisação? Ainda bem que o tempo está colaborando, Maria. Ainda bem. Zanotto, vamos dar uma olhada no tempo lá fora? Vamos ver, tempo, então. Vamos ver como é que está lá fora? Hoje a gente tem sol em todas as regiões. Olha como é que está Florianópolis, gente. Que dia lindo aqui na capital, hein? Solzão desde cedo. Neste momento, está 20 graus aqui na capital. Temos mais imagens? Vamos dar uma olhadinha agora em Itapema? Temos imagens de Itapema na região do litoral norte. Zanotto, olha isso aí. É um estado lindo, né? Como eu sou apaixonado por ti, Santa Catarina, desse nosso litoral. Ali é a prainha da Ilhota, né? Que fica ali em Itapema, bem perto, Maria, do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e do Morro do Boi, que aqui na Grande Florianópolis é do Cavalo. Lá no litoral norte é o Morro do Boi. Do Boi. Muito bem. E olha só, a gente vê à direita ali a 101, trânsito bem tranquilo. Agora, 11 horas e 36 minutos. E seguimos aqui com mais informações. Deixa eu chegar aqui com a nossa repórter lá da região serrana, Shaina, que vai trazer uma informação, gente, de um caso de Lages que a polícia investigou, tinha certeza do que estava acontecendo e agora apontou à justiça que concedeu, né, Shaina, já o mandado de uma neta que tirou a vida da própria avó com mais de 50 facadas. Estamos falando de uma senhora de 85 anos. É um crime que, óbvio, revoltou a comunidade aqui em Santa Catarina, principalmente na região serrana, em Lages, onde aconteceu esse fato em abril. E agora essa informação, né, Shaina, é da principal suspeita de autoria do crime, alguém tão próximo à vítima, uma neta que com certeza a senhora ajudou desde o começo da criação, da infância, cuidando da neta, e ela comete um crime tão revoltante como esse. Shaina, apesar desse fato, desejo uma ótima quarta-feira para ti, querida. A informação ao vivo é contigo.
Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Olha, infelizmente, né, essa notícia aí de que foi a própria neta da dona Hortelina Wolff, de 85 anos, que tirou a vida dela, né, que é a principal investigada, a principal suspeita aí, então, pela morte da avó nesse crime brutal que aconteceu no dia 29 de abril aqui em Lages. Eu estou exatamente aqui na frente da residência da dona Hortelina. A casa dela ficava nos fundos dessa outra casa que está aqui atrás de mim, e revoltou aqui os vizinhos, né, os moradores e toda a comunidade aqui de Lages por conta da brutalidade, né, com que ela foi morta. Mais de 50 facadas no rosto, no pescoço e também nas mãos. Então, a neta dela, de 30 anos, foi presa pela polícia ontem, né, suspeita aí de ter, então, matado a própria avó. Além da prisão temporária dela, os policiais da DIC, da Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil aqui de Lages, também cumpriram 2 mandados de busca e apreensão no endereço dessa mulher de 30 anos. Durante o interrogatório, ela confessou o crime e afirmou que a motivação teria sido por desavenças familiares com a avó, problemas pessoais com a avó. O corpo da dona Hortelina foi encontrado nesse dia 29 de abril ali por familiares no sofá da residência, com mais de 50 golpes de faca, especialmente no rosto, pescoço e mãos. A brutalidade foi tanta que, segundo a polícia, né, durante o velório, ela foi reconhecível e o velório precisou acontecer com o caixão fechado. Inicialmente chegou-se a cogitar a hipótese de que ela teria sido atacada por cachorros, né, pela brutalidade aí com que o corpo foi encontrado, mas depois, né, durante a necrópsia, então, foi constatado que ela teria sido agredida com um objeto cortante, possivelmente uma faca de cozinha. A mulher de 30 anos, neta da dona Hortelina, então, foi levada para a unidade prisional de Lages, agora fica à disposição da Justiça, e a Polícia Civil, então, vai finalizar esse inquérito aí e dar encaminhamento para o Poder Judiciário, então, mas assim, realmente foi um crime, né, que chocou os moradores aqui de Lages, a comunidade toda e principalmente os familiares e também aqui os vizinhos da dona Hortelina, que gostavam muito dela. Eu volto com você no estúdio, Zanotto. Obrigado, Xênia, pelas suas informações. Maria Esther, agora eu sei que você tem informações importantíssimas, principalmente para as mulheres, né? Exatamente, Zanotto. O Ministério da Saúde irá garantir o exame de mamografia a mulheres a partir dos 40 anos pelo SUS. Essa medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e ressalta a importância desse exame como forma de prevenção à doença. Olha só a reportagem. Maria Rita descobriu que estava com câncer de mama há 2 anos. O diagnóstico mudou a vida dela. Eu aprendi com o diagnóstico que existe vida, né, pós o processo. Durante o processo fica um pouco mais desafiador, mas depois que passa o processo, né, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, o meu corpo ele é completamente diferente. Eu saí de um manequim 38, 40 para um manequim 44, 46. Nada do que eu tinha em casa me serve ou me serviu, né? Então, tem toda essa descoberta, né? Ontem eu estava preenchendo uma pesquisa, né, de paciente oncológico e me perguntaram qual era o meu estilo. E eu respondi, é uma excelente pergunta, porque eu também estou descobrindo qual é o meu estilo. Para Maria Machado, a descoberta do câncer ocorreu em 2007, aos 43 anos. Enfrentou sessões de quimioterapia e radioterapia. Mesmo após o tratamento, não deixou de fazer o rastreamento da doença. Hoje eu sou uma paciente metastática, eu faço tratamento no CEPOM. Hoje eu faço uma imunoterapia que me mantém viva. Onde o tumor apareceu, ele até é operável, mas ele resolveu aparecer em cima de uma artéria. Então, o que me resta, e graças a Deus que eu tenho esse tratamento que me mantém viva, é fazer de 20 em 21 dias a imunoterapia, que ela trabalha nas células boas e nas ruins, mas é o que me mantém viva. Para garantir o acesso das mulheres à prevenção precoce do câncer de mama, o Ministério da Saúde divulgou novas diretrizes para a realização da mamografia. Agora, mulheres entre 40 e 49 anos podem fazer o exame no SUS, mesmo sem sintomas. Essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença. A principal expectativa nesse momento é a ampliação do acesso. A gente poder ter mais acesso ao diagnóstico, o diagnóstico acontecer mais precoce
e mais mulheres serem tratadas e poderem receber, em relação à terapia quimioterápica, aquilo que está mais atualizado, que é o que nós estamos definindo hoje, que vai estar disponível a partir do mês de outubro. Esse mastologista alerta que ampliar o sistema de cobertura do SUS é prevenção para as mulheres. O SUS tem que ir atrás dessas mulheres, tem que chamar, tem que convocar, porque senão nós podemos ampliar a faixa e é bem-vindo, mas isso é uma medida que é justa para as mulheres, mas a gente precisa de mais coisas do SUS para melhorar o diagnóstico precoce, que hoje nós conseguimos somente em 30% dos casos, aonde o ideal é 60%, 70% dos casos, como nos países desenvolvidos. Outra mudança na prevenção da doença é a ampliação da faixa etária dos 69 aos 74 anos, no chamado rastreamento ativo, quando a mamografia deve ser solicitada de forma preventiva a cada 2 anos. Atualmente no país, cerca de 60% dos casos da doença estão concentrados nesse público, dos 50 aos 74 anos. É muito importante essa ampliação dos exames de mamografia, dos exames de imagem, porque nós temos cada vez mais mulheres jovens com o diagnóstico de câncer. E a mamografia é um exame que ele detecta, ele é muito importante, ele consegue detectar o mínimo. Hoje em dia, 95% do diagnóstico tem 95% de cura quando tu diagnostica precocemente. Então, eu acho que isso é super importante, porque daí a gente não tem o gasto na saúde, nós temos investimento na saúde e investimento na vida. Que notícia boa, né, para a saúde das mulheres nessa luta contra o câncer de mama. Vamos seguindo por aqui, agora eu tenho um recado para vocês aí de casa. A conquista da casa própria é um sonho para você? A ViaCred pode te apoiar a transformar esse sonho em realidade, sabia? Na ViaCred, você financia o seu imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, pode usar o valor do FGTS como parte do pagamento e ainda incluir as custas de cartório no valor do financiamento. É isso aí. A ViaCred cuida dos detalhes para você aproveitar a sua conquista. Nada de burocracia e acessível para todas as pessoas. Afinal, uma cooperativa de crédito como a ViaCred, que está aí há 72 anos transformando a vida dos seus cooperados e as regiões onde está presente. Você quer realizar o sonho da casa própria? Então acesse o site viacred.coop.br ou visite um posto de atendimento e faça uma simulação. ViaCred, uma cooperativa Ailus. SCC Meio-Dia, vocês sabiam que nos últimos meses o município de Criciúma, uma economia tão forte para o sul do estado, tem ganhado ainda mais investimentos em áreas como infraestrutura e mobilidade urbana. O problema, por exemplo, das cheias, que era recorrente, também ganhou uma solução após um programa justamente para evitar esses constantes alagamentos. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Cidade Livre das Cheias veio para resolver um problema antigo, os alagamentos em vários locais que traziam prejuízos e transtornos aos moradores. Criciúma é um vale e desse vale nós temos que criar soluções para que toda a limpeza dos canais auxiliares e também dos afluentes tenha uma pressão e uma supressão de água muito grande, ou seja, a água ela não pode ficar parada, porque senão sofremos com as consequências das inundações, né? O canal auxiliar foi construído em 3 etapas, garantindo assim o escoamento de milhões de litros de água e otimizando o fluxo do rio Criciúma. Além disso, foi intensificada também a limpeza do rio Sangão, que passa por vários bairros da cidade. Esse rio, ele foi feito toda a limpeza de berma, né? Tirando toda aquela parte que segura galhos, que segura qualquer tipo de lixo. O leito do rio, ele não é um leito para te colocar camas, não é um leito para te colocar colchões e principalmente móveis, né? O leito é para ser tratado com carinho, porque é daqui
que nós podemos gerar umas consequências muito boas de não ter inundação. E falando de mobilidade urbana, vários trechos foram revitalizados, como esse aqui, entre a Avenida Luiz Lazarim e também a Rua Antônio Verino dos Santos, também conhecida como Rua Joinville, que dá acesso ao bairro Santo Antônio, à região do Pinheirinho. A travessia de veículos aqui sempre foi bem difícil, principalmente nos horários de pico. Inclusive, vários acidentes já aconteceram aqui nesse local. Então acabou aquele trevo alemão, um trevo perigosíssimo, como quem conhece sabe perfeitamente, um trevo que trazia muitos acidentes, então agora ficou resolvido com todas essas melhorias, como acessibilidade, né? Então nós temos toda essa rodovia interna com passeios, ciclovias com as ciclofaixas, e toda a parte de sinalização. Quem entra agora na Luiz Lazarim já não conhece mais ela. A construção do binário da Avenida Santos Dumont, com túnel e viaduto, desafogou os congestionamentos que tinham na região do bairro São Luís. Obras de uma importância muito grande, porque ela gira em torno de um contorno, né, da cidade. Então, o binário já tem o próprio nome, já explica realmente que é a facilidade que o condutor tem de chegar a seus objetivos sem entrar numa circulação de Avenida Centenário, que ela torna-se muito mais complicada nas horas de ponta. Além disso, está em andamento a renovação dos eixos viários, como no trecho da Rua Antônio Scott. Antônio Scott, nós tivemos, sim, trabalhos de terraplanagem, nós teremos trabalhos com a Celesc, e toda essa demanda, ela justifica-se para contemplar todos os moradores dessa região. Antônio Scott, como binário 4, ela vai ligar na rodovia Jorge Lacerda, e onde depois os automobilistas conseguirão seguir os seus caminhos sem passar internamente pela cidade. Maria Esther, estou fazendo um exercício aqui de lembrança, mas de cidadania, tentando recordar qual foi a última vacina que eu tomei. E agora eu lembro da Covid. Covid? A da gripe depois eu não tomei. Eu já tomei da gripe, sarampo, Covid. A minha caderneta de vacinação está em dia, Zanotto. Agora tem um problema de muitas pessoas que ficam trabalhando o dia todo e ficam esperando um fim de semana, algum horário mais flexível para tomar a vacina. Mas em Chapecó já tem uma solução, Já tem uma solução, exatamente. Tem o corujão da vacinação lá em Chapecó. É uma chance para quem não consegue ir até o posto de saúde durante o dia para atualizar a sua carteira de vacinação também. Vamos chamar o Bastos? Vamos ver com ele, então, com mais informações. Bastos, a informação ao vivo é contigo. Olha só, Zanotto e Maria, a minha carteira de vacinação está em dia, viu? Tá tudo certinho por ali, mas tem muita gente que por causa do trabalho, por causa da correria do dia a dia, não consegue atualizar essa carteira. E são essas pessoas que vão poder vir até o Centro de Saúde da Família do bairro Saíque, aqui em Chapecó, para atualizar a carteira de vacinação. Essa é mais uma edição, então, do Corujão da Vacinação, que vai acontecer hoje à noite. O posto de saúde do bairro Saíque vai funcionar das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. Nesse momento aqui, a unidade está fechada, porque é aquele horário de almoço. Ela reabre a 1 hora da tarde, funciona até às 5, que é o horário normal do posto de saúde. Depois, então, reabre das 6 às 10 da noite para o Corujão da Vacinação. E entre as vacinas que vão estar disponíveis nesse corujão estão contra o HPV e a Triviral, que protege contra o sarampo, a rubéola e também a cachumba. A vacina do HPV, ela é segura na prevenção de vários tipos de câncer, viu? Hoje o esquema é dose único para quem tem entre 9 e 14 anos, mas até dezembro do ano que vem também vai estar liberada para adolescentes de 15 a 19 anos. Já a Triviral pode ser aplicada em pessoas de no mínimo 6 meses até os 59 anos de idade. E nessa edição do Corujão, que vai acontecer hoje à noite, a Prefeitura aqui de Chapecó, ela quer alcançar alguns grupos mais específicos, viu? Como motoristas de aplicativo, profissionais de hotéis, de aeroportos, rodoviária, agroindústrias e também os trabalhadores da área da saúde. Recado dado, então. Corujão da Vacinação hoje à noite aqui em Chapecó, aqui onde nós estamos, no Centro de Saúde da Família do bairro Saíque, das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. Zanotto, Maria Esther, é com vocês no estúdio. Corujão da Vacinação em Chapecó, uma oportunidade para deixar sua carteirinha em dia.
lá na região oeste. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações. E principalmente dos pequenos, né? Que eu estava aqui cochichando com a Maria, enquanto o Felipe vem com as informações, né? Como é que tá a vacina lá? Como é que tá aqui, né? Porque a gente está nessa fase, né, Maria? Eu tenho uma de 1 ano e 3 meses e a Maria é um pequeno de 2 anos. De né? 2. E a gente sabe que esses primeiros anos aí, principalmente aqueles primeiros 6 meses ali, tem uma vacina atrás da outra, né? Cada mês tem. Então tem que deixar em dia. Pega o seu pequeno aí em casa, vai lá para garantir que ele não tenha nenhuma dessas doenças aí que podem muitas vezes ser fatais, né? E agora falando dos pets, Maria, porque tem um importante passo sendo tomado nessa campanha de castração dos pets lá em Balneário Camboriú, né? Tá aberto o chamamento para o cadastro de clínicas interessadas em prestar esse serviço. Vamos chamar a Cris, porque ela vai chegar falando de como os tutores também podem ter acesso a esses serviços. Cris, conta pra gente. Isso, Maria. Na campanha Castra Pet, que foi lançada esses dias, a gente até divulgou aqui no SCC Meio Dia, vão ser disponibilizadas gratuitamente 1.000 castrações para cães e gatos. E a Prefeitura agora abriu esse chamamento para as empresas, as clínicas móveis interessadas em prestar esse serviço. Os interessados devem fazer um cadastro exclusivamente na plataforma bnccompras.com. Empresas especializadas nesse ramo devem fazer essa inscrição até às 9 horas da manhã do dia 29 de setembro, portanto, na próxima segunda-feira, quando vai acontecer aí a sessão eletrônica. As castrações, Maria, vão ser realizadas de forma móvel, como eu falei. Não é a população que vai até a clínica, mas a clínica que vai passar pelos bairros. Datas, horários, locais certinhos ainda vão ser divulgados. Agora, como você falou, os tutores que têm interesse também em castrar seus animais já podem, inclusive, fazer o cadastro. O link você encontra por meio desse QR Code que aparece na sua tela. Se estiver muito difícil, você pode entrar no site da Prefeitura, que é o bc.sc.gov.br, mas aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code que já vai dar direto no link. Como eu falei, serão 1.000 castrações para cães e gatos. Até 30 quilos, o serviço é gratuito, com prioridade, claro, para os pets de famílias de baixa renda e também protetores de animal envolvidos com a causa animal. Além das castrações, vão ser microchipados os animais, também vão passar por consulta ou avaliação pré-operatório, vão receber a medicação pós-operatória até 5 dias, roupa cirúrgica ou aquele colarzinho que a gente sabe, a gente está acostumado em ver nos cachorrinhos. Os investimentos para essa ação estão na casa dos R$270 mil. O objetivo, claro, é fazer o controle populacional desses animais em Balneário Camboriú. A data do início ainda não foi divulgada, assim que for divulgada a gente traz aqui no SCC Meio Dia. Contigo, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações direto do Litoral Norte. Vamos fazer mais uma pausa por aqui, Zanotto? Vamos, mas daqui a pouco a gente vai falar, Maria, sobre o dólar, né? Após sucessivas quedas, o dólar voltou a fechar no menor valor em 1 ano e meio, na casa de R$ 5,30. E com isso, Maria, trazendo oportunidades aqui para o Brasil e o impacto de preços de produtos importados. Mas quem será que está sentindo esse impacto mais presente dessa queda? Também é o setor do turismo, com o aumento, sabe do quê? A procura pelas viagens internacionais. Daqui a pouco tem reportagem. Bacana, já depois do intervalo. Tem ainda a previsão do tempo e a gente vai espiar lá fora também. Agora 11 horas e 55 minutos. Temos imagens? Itajaí Navegantes, olha só, gente, que imagem bonita. Esse daí é o canal de entrada do porto, ó, para vocês se localizarem melhor. Por lá também a gente está aí na casa dos 20, 21 graus. Não deve passar muito disso, mas o predomínio é de tempo seco nessa quarta-feira. Temos também imagem de Florianópolis, Zanotto, olha lá. É isso, a nossa SC 401 Sul, a rodovia Governador Aderbal Ramos da Silva, o trânsito para quem vai ao sul da ilha, tranquilidade nesse momento, assim quem está vindo do centro também não enfrenta nenhum congestionamento. Até daqui a pouco.
Voltamos com a sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Gente, nós estamos acompanhando um trabalho de buscas feito pela equipe do Corpo de Bombeiros de um adolescente de 15 anos que estava na praia em Governador Celso Ramos no último sábado, né? Brincando, se divertindo com amigos na praia de Palmas, quando de repente ele foi levado pelo mar. E após 4 dias de buscas, ele foi encontrado, então localizado o corpo desse jovem que foi arrastado pela chamada corrente de retorno, que é um perigo justamente onde a onda não está quebrando. Depois disso, ele não foi mais visto, né? Então, os bombeiros fizeram um trabalho com cerca de 21 militares, guarda-vidas civis, como nós vimos na imagem, utilizando drones, moto aquáticas e o quadriciclo, fizeram toda aquela varredura até chegar à localização, então, do corpo desse adolescente de 15 anos. E uma infeliz coincidência, nesse mesmo dia que esse menino se afogou lá na praia de Palmas, nós tivemos também um adolescente de 15 anos que perdeu a sua vida afogado, mas na região ali de Itapema, no litoral norte do estado, o que reforça o alerta, né? Mesmo fora ainda da alta temporada de verão, o trabalho necessário sempre dos guarda-vidas, mas principalmente a atenção, o cuidado com a própria vida de cada um que vai no mar para se divertir. Infelizmente, 2 meninos perderam suas vidas nesse último fim de semana. E nós seguimos aqui com mais informações, porque agora está na hora. Vamos falar de esportes aqui no nosso SCC Esportes com Angélica. Valeu, Zanotto! Agora a gente vai falar de esporte aqui no SCC Meio Dia, porque tem muita informação nesse programa de hoje. E a gente começa falando, claro, da Sul-Americana, porque a gente conheceu o primeiro semifinalista da competição. Infelizmente não deu para o Brasil, viu? Não deu. O tricolor, o Fluminense, foi superado pelo Lanús e o time argentino passou de fase. Noite indigesta para os tricolores carioca, que além da eliminação, ainda perderam o comandante. Olha só como foi. No Maracanã, com mais de 43 mil torcedores e uma linda festa do tricolor das Laranjeiras, ficou tudo igual para Fluminense e Lanús. A equipe carioca precisava reverter o placar de 1-0 do jogo de ida e por isso foi para cima. Foi insistindo pelo alto que o Flu marcou o gol. Serna fez boa jogada na esquerda, cruzou na medida para a Costa, que ajeitou de cabeça para Canóbio, de voleio, mandar para as redes. Golaço do Flusão. Ainda no primeiro tempo, o tricolor quase ampliou com Samuel Xavier, que acertou a trave. Antes do segundo tempo, uma grande confusão entre a polícia e os torcedores do Lanús. A confusão fez com que o segundo tempo atrasasse cerca de 20 minutos. Cenas lamentáveis que a gente ainda vê nos estádios. Triste, muito triste. Agora vamos voltar para o jogo. Na etapa final, o Flu manteve a pressão e Martinelli teve grande chance, mas desperdiçou. Depois foi a vez de Freitas desperdiçar outra boa oportunidade. E os vacilos custaram caro. O time argentino encaixou bom contra-ataque. E aí, não deu. Tabelinha marota e de primeira, dentro da área, Aquino fez o gol argentino, deixando tudo igual. O tricolor ainda teve uma chance com Cano, que acertou a trave. E terminou assim, Fluminense eliminado 1, Lanús classificado também 1, para frustração e tristeza dos torcedores do Flu. Com o resultado, o técnico Renato Portaluppi pediu demissão e não é mais o técnico do Fluminense. Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Tá aí, não deu para o Fluminense, que buscava um título inédito na Sul-Americana. Mas o Brasil ainda tem chances de estar na semifinal. O Atlético Mineiro joga hoje, 7 horas, contra o Bolívar. O primeiro jogo deu empate, então o Galo, com uma vitória, pode se classificar para a próxima fase, para a semifinal. E a gente vai ficar aqui, claro, na torcida.
Mas vamos falar de Avaí agora, porque ontem mesmo, vocês viram aqui no programa, a gente falou sobre a saída do técnico Jair Ventura. E o Avaí, para anunciar essa saída, publicou uma nota falando justamente dessa saída do técnico Jair Ventura, que ontem mesmo já viajou e hoje deve ser anunciado pelo seu novo clube, o Vitória, que está na zona de rebaixamento da Série A. Então, hoje mesmo, o técnico Jair Ventura já deve ser anunciado por lá. Enquanto isso, aqui, o Avaí treinou já com um novo comandante, ao menos interinamente. Olha só. Vamos ver como vai se sair o Marquinho à frente do clube nesse jogo contra a Chapecoense amanhã. E claro que a gente traz todos os detalhes para vocês aqui no SCC Esporte. Mas agora vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque tem gente que está na final da competição se preparando para a decisão. É a final da Série D. Barra contra Santa Cruz, são 90 minutos de pura emoção. E para conversar comigo, a gente vai falar com o técnico do Barra, Eduardo Souza. Professor, mais uma vez, obrigada por participar com a gente aqui no SCC Esporte. Para falar dessa grande final, professor, como é que está a preparação? A vaga para a Série C já está garantida, mas a gente sabe que o Barra quer levantar a taça de campeão. Como é que está esse momento, essa semana tão importante, professor? Bom dia a todos. É uma semana mais importante da história do clube, né? Uma decisão de Campeonato Brasileiro com tão pouco tempo, né? Claro que nós sabemos que o acesso ele já veio, mas nós queremos coroar com esse título, né? Que seria importantíssimo para o clube, seria muito importante para o estado de Santa Catarina também, para o futebol catarinense, para a região aqui de Balneário. Então a gente está preparado, fazendo uma semana boa. Agora é fazer uma grande viagem para que a gente possa começar bem. Nós sabemos que essa decisão é em 2 jogos, esse primeiro vale muito. Pois é, né, professor? São 2 jogos, o primeiro fora de casa e a decisão vai ser em casa com a torcida tão importante. Como é que vai o Barra para esse jogo? Vai ter alguma mudança? Qual que é a expectativa para enfrentar o Santa Cruz jogando fora de casa, o Barra? Não, nós temos nosso elenco quase todo à disposição, então a base ela vai ser a que vem jogando os últimos jogos, né? Não temos ninguém com suspensão. Sabemos, como eu falei, da dificuldade, um jogo onde o torcedor do Santa Cruz vai lotar a arena, né? Vai tentar fazer uma pressão grande, mas a nossa equipe é uma equipe experiente, né? Para fazer um grande jogo, entender bem o que vai ser esse jogo, os pontos fortes do Santa Cruz. Mas, assim, nós viemos muito bem no campeonato e nos mata-matas, então nós esperamos que agora na decisão a gente não mude. Não mude o jeito que nós temos jogado, então a expectativa é que nós vamos a Recife para fazer um grande resultado e aí sim, na semana que vem, trazer essa decisão para a nossa casa, para a nossa arena, para quem sabe, se Deus quiser, a gente conquistar esse título, que seria espetacular aí para o Barra nesse tão curto espaço de tempo de história. Com certeza. E, professor, ao todo já são 42 jogos que o senhor vem comandando pelo Pescador, que vão se transformar em 44 com o término, né, da Série D. E agora, o contrato renovado com o Barra para o Campeonato Catarinense do ano que vem e também para comandar a Série C. Isso é fruto de todo esse trabalho e a confiança também, né, Eduardo, que o clube tem contigo e os próprios jogadores. Então, essa continuidade de trabalho é bem importante. Todo treinador ele preza isso, né? O ano passado nós tivemos um grande catarinense e depois nós não conseguimos continuar, né? Mas aí, graças a Deus, a gente voltou esse ano. E tivemos esse êxito. A gente sabe que a renovação ela é pelo êxito não do Eduardo, mas do êxito do clube, êxito de tudo que esses jogadores fizeram. Eu até comentei com eles essa semana que essa renovação é muito graças a eles, graças ao nosso staff, graças ao clube, porque é importante ter todo mundo focado, né? E a gente fica feliz. O Barra, com 12 anos de história, ser um treinador que mais comandou. E eu espero que a gente possa passar dos 50, chegar perto dos 100 no ano que vem, né? Agora é fechar bem esse ciclo, se Deus quiser, com o título e depois programar bem que a temporada de 2026 ela vai ser ainda mais forte do que foi esse ano. Então, para a gente encerrar, professor, eu quero que faça o convite para o torcedor nesse segundo jogo, principalmente jogando em casa. A torcida vem se fazendo presente e pode ser um grande feito aí na história do Barra. Como o senhor falou, é um clube novo, 12 anos apenas, já está na Série C ano que vem e agora com essa grande possibilidade de levantar a taça de campeão da Série D. Faz o convite, professor, para a torcida comparecer e estar junto com vocês nessa campanha.
Eu tenho certeza que o nosso torcedor ele vai bater o recorde de público da Arena nessa final, né? Eu acho que vai estar a casa cheia, eu acho que todos os ingressos eles vão ser vendidos, tanto do nosso lado também como do Santa Cruz. Eu acho que é uma final assim espetacular contra uma equipe de camisa, né? E eu tenho certeza que no segundo jogo aqui nós vamos fazer uma grande festa fora do campo, e dentro do campo a gente vai trabalhar muito para que a gente possa conquistar esse título e coroar o trabalho e essa torcida que a cada dia vem crescendo. Então esperamos que toda a região de Balneário, Itajaí e os catarinenses que gostam de futebol nos prestigiem no dia 4 aqui na grande final. Verdade. Obrigada, Eduardo Souza, técnico da equipe do Barra. E boa sorte, professor. A gente vai estar aqui na torcida para que realmente o Barra tenha um ano incrível, que feche 2025 com grande sucesso. Obrigada, professor. Tá aí, é o Barra da Série B do Campeonato Brasileiro, já com vaga garantida ano que vem e agora na grande final. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque começa hoje a etapa sul dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Criciúma recebe as equipes de todo o estado e a gente vai conversar com ela, que está por dentro de tudo, que está sabendo de como vai acontecer. A gente acompanhou o Parajasque, né, em Lages, e agora essa grande competição também. Manu, como é que está a organização e o que a gente pode esperar nesses próximos dias aí em Criciúma, Manu? Oi, Angélica, boa tarde para quem nos assiste. Exatamente, a expectativa está grande porque começa hoje à tarde a etapa aqui no sul de Santa Catarina, dos Jogos Abertos aqui do estado. Para explicar um pouquinho mais esses detalhes, está aqui com a gente o Marcelo, que é o coordenador, vai explicar um pouquinho, né, então, a respeito dessa etapa, porque vai até domingo, são vários jogos e também muitos atletas que já estão aqui em Criciúma, né, porque os jogos na maior parte vão acontecer na parte da tarde e à noite também. O que o pessoal pode esperar, Marcelo, aí para os próximos dias? Boa tarde a todos. Esse é um evento do governo do estado, né, por intermédio da FEISPORT. Então, um agradecimento especial ao governador Jorginho Melo pelo maior investimento no esporte no estado. Essa etapa é a Regional Sul. Ela vem de 12 etapas micro-regionais, são espalhadas pelo estado todo. E depois as 3 equipes melhores classificadas, 3 municípios melhores classificados de cada etapa micro-regional compõem essa etapa Regional Sul, Centro-Oeste, Leste, Norte e Oeste. São 4 etapas que estão acontecendo simultaneamente no estado todo. Aqui nós estamos recebendo, particularmente aqui na região Sul, 1.366 atletas, né? 128 dirigentes. Nós temos aqui 29 municípios participantes, temos 64 equipes, né, distribuídas em 5 modalidades, que é o futsal, o vôlei, handebol e a bocha. Daqui também se classificam 3 municípios por cada modalidade, que vão compor daí as 16 equipes melhores no estado no evento que vai acontecer em Chapecó, que é os Jogos Abertos fase estadual, de 18 a 29 de novembro do corrente ano. Legal, então ele falou um pouquinho da equipe que vai participar, né, gente? Nós estamos aqui no ginásio de esportes, mas as competições vão acontecer em outros locais aqui também, Sociedade Recreativa Mampituba, na Unesc, Exucre, também na Praça Nereu Ramos. O pessoal pode acompanhar todos esses jogos, então você estava falando que no final de semana vai ter alguns jogos na parte da manhã, né, para quem gosta de acompanhar. Isso, a gente propiciou durante a semana, por ser uma categoria adulta, né, os eventos mais final de tarde e à noite. O pessoal trabalha, né? A maioria dos atletas trabalham durante o dia, mas no sábado e no domingo teremos jogos de manhã e à tarde, todas as modalidades. Inclusive, vai compor ali no sábado e domingo todas as semifinais da segunda fase, né? E as finais das 5 modalidades disputadas aqui. Perfeito, então tá certo, muito obrigada. Marcelo conversando aqui conosco, ele que é da FEISPORT. Fica aí o convite para o pessoal acompanhar. Tá movimentado já a Criciúma, o pessoal já chegou, né? Tem os hotéis aí, as equipes já estão nos hotéis, são 29 cidades diferentes participando e a gente deixa o convite para o pessoal vir torcer pelas cidades, o pessoal que é daqui também torcer e prestigiar os jogos aqui na etapa sul que acontece em Criciúma. Volto contigo aí no estúdio, Angélica. Boa, Manu, e a gente sabe o quanto é importante, né, o Parajás, que movimenta todo o estado. Parabéns e a gente espera que seja um grande evento aí no sul do estado. Obrigado, Manu. Mas agora a gente vai para Blumenau, porque lá tá rolando os Jogos da Primavera. É uma das maiores competições estudantis do país e que já revelou grandes nomes para o esporte brasileiro. É isso mesmo, né, PC? A gente vai ver uma galerinha jogando aí e quem sabe um deles pode estar representando Santa Catarina aí em uma modalidade, um futuro atleta, a gente pode dizer, PC? Conta tudo pra gente.
Boa tarde, Angélica Varaschini, Jogos da Primavera. Olha só, é sim uma das maiores competições estudantis do Brasil. Aqui, a competição já revelou, por exemplo, Thiago Splitter, jogou na NBA, seleção brasileira, craque do basquetebol, nasceu em Blumenau e foi revelado pelos Jogos da Primavera. Ana Moser, do voleibol feminino, blumenauense. Começou aqui, ó, Jogos da Primavera, para citar 2 exemplos de atletas brasileiros que fizeram um sucesso e que nasceram nos Jogos da Primavera. E olha essa garotada toda aqui, ó. Esse ano, a 50ª edição dos Jogos da Primavera bateu o recorde de inscrição. São 13 mil atletas de 79 escolas da nossa cidade. Escolas públicas das redes municipal e estadual e também das escolas particulares. Tu é jogador, cara, né, mano? Eu vi a tua passada, é diferenciada, né? É, claro, tem que ser, né? Qual que é o teu nome? Gabriel. Gabriel. E joga ou ele só tá contando piada aí? Não, ele joga bem. E tu, é diferente também? Sou. Competi natação, ganhei em primeiro lugar no Medley. E agora vou competir em vôlei, né? Pra ganhar o bronze. Boa, jogador, parabéns pra vocês. Vem cá, vem comigo, porque... Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês, Angélica. Terminou agora há pouco a premiação da natação. Uma menina que mal sabia nadar, ganhou até medalha hoje. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Uhum. Fala pra mim como é que foi essa emoção de disputar os Jogos da Primavera e já no primeiro ano, na primeira competição, você já sai com medalha no peito. Foi bem legal, assim, fiquei muito feliz. E a gente ficou muito emocionada, assim. Quando a gente viu que o tempo parou e a gente ficou em segundo, a gente saiu correndo, pulando. Uma alegria que vai levar pra vida toda. Uhum. Aliás, por falar em alegria, alegria mesmo é de quem fica na arquibancada toda. Porque, olha, tem que estar com o coração em dia, em Laguna. É mais fácil apitar do que ser pai nessas horas? Sim, com certeza. A emoção transborda, né? A gente volta até a ser criança e, com certeza, quando você está ali decidindo alguma coisa, né? Tocando o esporte, né? Levando ali, é uma responsabilidade grande. Agora, como pai, não existe, né? Você volta a ser criança e aí é nervosismo e corre e acompanha e o resultado está aí. Legal. Claudinei Laguna, que é a árbitro, é lenda viva da arbitragem catarinense, pai da medalhista do Dia da Natação aqui nos Jogos da Primavera. Competição que vai até a próxima semana. Como eu destaquei, 13 mil atletas, 79 escolas. O esporte aqui, o SESI Respira Esporte. E, deixa eu ver, Galdino, aqui rapidinho para nós, aqui para todo o estado. Galdino é atleta olímpico também, o homem é lá de Uruçanga, marchador atlético. De Armazém. Conta para nós, quantas Ana Moser, Thiago Splitter, Duda Amorim, que são revelados aqui nos Jogos da Primavera. Sérgio Galdino também participou dos Jogos da Primavera, Ercílio Day, que é o Dolfo Conder, estão representando a minha escola. O professor Valdir Grau, um abraço, que foi o que me revelou como atleta na escola. Então, sempre um sucesso aí, uma satisfação em ver essas crianças competindo. Show de bola, parabéns Galdino, vascaíno, sangue bom. Sempre. Importante é ter saúde. Ô, Angélica, então é isso, Blumenau vive o esporte, é um grande celeiro de atletas e essa é talvez uma das missões mais importantes dos Jogos da Primavera, né? Fazer com que cada criança passe a gostar e a viver o esporte. O esporte transforma vidas, desenvolve, forma, né, pessoas, cidadãos do bem. E aí a gente vê aqui uma atmosfera extraordinária, incrível aqui no SESI, com pais emocionados, torcendo e as crianças vivendo o esporte, o que é maravilhoso, Angélica. Verdade, PC, parabéns. E olha que coisa linda. Fica acompanhando o PC. Semana que vem a gente quer falar mais dos Jogos da Primavera. Tchau, meninas. Parabéns pelas medalhas, as medalhistas aí. E tem muita fera. Se criou muita gente boa em Santa Catarina. E agora, com certeza, tá aí, ó, o futuro do esporte. Valeu, PC. Sensacional. Jogos de Primavera em Blumenau. Agora o SCC Esporte vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Maria Esther e Henrique Zanotto seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã! Até amanhã, Angélica. A gente segue por aqui com outras notícias. Agora, 12:19.
A Defensoria Pública de Santa Catarina realiza hoje o Mutirão da Cidadania em São José. A ação conta com serviços gratuitos e também apoio às famílias que buscam vagas de creches para as crianças. A Sofia Gonzalez está chegando ao vivo com todas as informações, direto do local. Sofia, conta todos os detalhes, é contigo. Oi, Maria. Então, a gente está aqui em frente à van da Defensoria Pública. O evento começou há pouquíssimos minutos. O pessoal estava aqui, pegou uma senha e foi aproveitar para esperar ali na sombra, mais confortável, né? Então, já tem bastante gente aqui chegando com documentos, enfim, para tirar dúvidas. E está aqui com a gente a Mariana Macedo, que é defensora pública, tá participando aqui desse evento. Vai dar um pouco mais de detalhes do que pode ser abordado aqui, que tipo de dúvidas as pessoas podem vir tirar ou até problemas a serem resolvidos, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, esse é mais um mutirão da Defensoria Pública, a oportunidade que a Defensoria Pública, né, se desloca até a comunidade. O objetivo é prestar orientações jurídicas, distribuição de cartilhas, orientações, verificações de processos judiciais, além de emissão de segunda via de certidão e, enfim, eventuais pedidos de judicialização, né? A gente também faz a coleta de dados dessas pessoas que vêm aqui hoje. E a gente já está numa época do ano onde os pais estão procurando escolas para as crianças, então esse está sendo também um dos focos de vocês hoje, né? Sim, um dos objetivos da gente hoje é prestar essas orientações, né, em relação aos direitos relacionados à educação das crianças, né, verificar a situação do município de São José, das crianças que estão fora do contexto escolar, coletar os dados, né, as documentações dessas famílias para, se houver necessidade, né, a gente judicializar essa questão. Mariane, qual que pode ser a vantagem de vir aqui participar desse mutirão? O que pode ser agilizado em comparação com o atendimento na defensoria mesmo? Quando a Defensoria faz esse tipo de mutirão, a gente já faz assim a dispensa momentânea na questão da hipossuficiência, né? Então a pessoa ela já recebe esse atendimento, né? É uma oportunidade que a Defensoria Pública também tem de se aproximar da sociedade, da população, né? A gente sabe que às vezes por questões de cada um tem os obstáculos para essas famílias se deslocarem dos seus bairros até a sede da Defensoria Pública aqui no município de São José. Então a gente traz a Defensoria Pública até a comunidade com a van de direitos para fazer todos os serviços que a gente já faz também nas nossas unidades. E quem que pode receber esse atendimento, né? O que é importante trazer também? É importante deixar claro que essa ação são para os munícipes aqui de São José hoje, né? Então, para eventual consulta ou pedido de alguma judicialização, a gente pede que traga a documentação pessoal, o comprovante de residência e, se for algum assunto relacionado à creche, à escola, que traga comprovação, né, de que os seus filhos ou filhas não conseguiram a vaga, né, ou estão em lista de espera há muito tempo, para que a gente possa dar as orientações mais certas em relação a isso. E bacana também que tem outro órgão aqui em parceria com vocês, o Conselho Tutelar de São José, também está aqui, né? Sim, sim. A gente sempre preza, né, por se aproximar também dessas entidades, o Conselho Tutelar que é um órgão, né? Então existe essa ação conjunta para que eles também prestem, junto à população aqui de São José, as orientações, né, que são cabíveis a eles também. Obrigada, Mariana. Um bom evento para você, né? Que a gente consiga ajudar muitas pessoas aí a esclarecerem assuntos hoje. E tá aqui a Mariana, tem mais um defensor público que vai estar trabalhando aqui com ela, além de também toda a equipe aqui que está prestando suporte para que esse trabalho possa acontecer. E o evento acabou de começar, agora é 12h30 e vai até às 5 horas da tarde de hoje. Então, quem for aqui de São José, tiver alguma dúvida jurídica aí para esclarecer, pode vir aqui até a paróquia São Francisco de Assis, em Forquilinhas, São José, e sair bem informado daqui, Maria. Não tem nenhuma. Muito obrigada, Sofia, pelas informações ao vivo, direto aqui da região da Grande Florianópolis. E a gente vai seguindo por aqui agora, Zanotto, para explicar da nossa campanha, camiseta que nós estamos usando desde a abertura do SCC Meio-Dia de hoje, porque exatamente nessa quarta-feira o Grupo SCC-SBT está lançando a campanha Santa Catarina Mais Querida no Trânsito. Bora conferir a vinheta? Vamos ver.
Santa Catarina, a mais querida no trânsito, aqui na TV mais querida do nosso estado. Porque essa campanha, né, Maria? É bom explicar para o nosso público. É informação, gente, é prevenção, é conscientização dos nossos motoristas, do que a gente está acostumado a ter aquelas chamadas boas práticas para promover cada vez mais a segurança em estradas, nas cidades, em estradas que cortam o nosso estado, tanto as estaduais, as SCs, como as nossas federais também, né, Maria? E essa iniciativa busca envolver toda a população, mostrando que pequenas atitudes podem sim fazer uma grande diferença no trânsito. A gente vai ouvir agora o Robson Fogaça, ele é da inteligência de mercado aqui do Grupo SCC-SBT e explica como é que surgiu a ideia da campanha e também como ela vai funcionar na prática. Olha só. A ideia surgiu dirigindo, né, enquanto eu estava preso no trânsito. E aí, observando o comportamento do motorista catarinense, né, especialmente aqui em Florianópolis, e notando que talvez, se a gente tiver um pouquinho mais de gentileza e olhar para quem está do lado que também está ali preso, a gente possa ter um trânsito melhor, um comportamento melhor. E lógico que não existe a pretensão de salvar o trânsito catarinense, mas se a gente conseguir mudar, salvar talvez uma vida, 2 vidas, já vale todo esse esforço a ser feito para melhorar o dia a dia dos catarinenses e ter um trânsito melhor para todo mundo. E o Robson também, Maria, vai explicar para a gente agora um pouco como vai funcionar essa campanha que está começando hoje aqui no Grupo SCC. Vejam só. Inicialmente, a ideia é a gente simbolizar essa campanha através de um adesivo a ser distribuído em todo o estado, para as pessoas colocarem no seu carro e também participarem, né? Colar essa ideia não só no carro, mas dentro do seu comportamento, para que a gente possa ter uma primeira ação. Futuramente, a gente tem algumas intenções, entre elas fazer algumas intervenções urbanas com arte. A gente tem a intenção de fazer um concurso do motorista de transporte público mais querido de Santa Catarina. E outras ideias que vão surgir aí ao longo desse tempo que a gente vai botar a campanha no ar. Mas, de cara, agora a gente começa com os adesivos e que eu torço muito para ver vários aí espalhados pela rua, colado nos carros de quem está a fim de transformar Santa Catarina no estado mais querido no trânsito. Olha aqui, Maria, já estou com o meu adesivo, ó, do Silvinho. Ó. Já está com o seu adesivo, Já Zanotto? estou com o meu adesivo aqui, que em breve você também vai saber como ter o seu e colar no seu veículo. Está aqui o Silvinho, ó, com o coraçãozinho. É a TV mais querida de Santa Catarina, agora nessa campanha Santa Catarina mais querida também no trânsito, Maria. Tem adesivaço hoje já, que vai acontecer. Em instantes a gente vai passar onde você consegue o seu adesivo para participar também. Para falar, pessoal, da importância sobre a conscientização no trânsito, orientar os motoristas sobre atitudes seguras, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio hoje representantes de órgãos públicos aqui do nosso estado. Eles vão explicar aqui hoje, Zanotto, as ações de campanha que já existem e também dar dicas práticas para tornar as ruas e as estradas mais seguras. Bora começar esse bate-papo? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação aqui hoje, principalmente por entrarem junto com o SCC-SBT numa campanha tão importante aqui para o nosso estado. Bora começar, Zanotto? Vamos lá, então. Deixa eu começar com o Luiz aqui, porque o Luiz está representando hoje, Maria, as guardas municipais aqui no estado. Eles estavam me explicando, né, Luiz, que nós temos hoje quase metade dos municípios catarinenses com guarda municipal. E a FECAM, que é a Federação dos Municípios, tem um comitê que reúne, então, essas guardas para trazer justamente isso, né, essa informação concentrada, para que cada cidade saiba como agir, como orientar o munícipe sobre as orientações, o trânsito, né, Luiz? Muito obrigado por ter vindo até aqui. E o que você pode nos trazer de informações, então, desse trabalho na cidade, feito pelas guardas, mas de maneira integrada com todo o estado na FECAM? Nós temos divulgado as informações, trabalhado junto nessa rede de educação e desenvolvido trabalhos para levar a educação, a conscientização desde criança até a fase adulta, um trabalho contínuo e com todos os municípios falando a mesma língua, desenvolvendo ações comuns para todo mundo, para todo o estado, para nós conseguirmos ter uma padronização e facilitar o serviço de cada ente participante ali, porque aí não há necessidade de eu criar um material específico para o meu município. Nós conseguimos padronizar essa campanha, as campanhas que são desenvolvidas em todo o estado, tendo a certeza que todo mundo vai receber a mesma qualidade. E tirar um pouco aquela imagem que algumas pessoas acabam criando no serviço da guarda da fiscalização, como, chegou para multar. E muitas vezes não é isso, né, Luiz? É a orientação, a informação e a prevenção, né? A multa, ela é só uma consequência ali. Nós trabalhamos muito forte com a educação no estado inteiro, né? Temos certeza que o pessoal que trabalha nos municípios tem se dedicado e
temos esse entendimento que a educação ela tem que se sobrepor à fiscalização. Porque para eu poder fiscalizar, eu tenho que ter um motorista educado, uma população educada, desde as crianças, porque elas fazem parte do trânsito desde da sua fase mais inicial, né, até a fase adulta. E aí nós precisamos trabalhar forte essa conscientização. Muito obrigado, Luiz, que é da Guarda Municipal, Maria, lá de Pomerode. Pomerode, vê que até aqui hoje é Florianópolis, né, para participar junto com a gente. Temos alguns dados, pessoal, para ilustrar um pouco dessa campanha. Por que é tão importante a gente trazer essa discussão, trazer essa conscientização aqui para os catarinenses? Vamos colocar aí na tela? A gente já consegue visualizar também alguns números. O paradoxo do trânsito aqui em Santa Catarina. Olha só, nós somos, pessoal, o primeiro lugar no ranking de gentileza no trânsito. Então, quer dizer, a gente já entra com o pé direito nessa campanha, né? A gente tem os motoristas catarinenses que são considerados os mais educados do Brasil. E é uma cultura de respeito às leis de trânsito acima da média nacional. Então, a gente já começa muito positivo. Eu quero até puxar desse telão, dessas informações aqui, o meu bate-papo com o Ricardo Miranda Versa, que é o presidente do Detran Santa Catarina, porque o Ricardo, assim que chegou, já estava me dizendo aqui que atualmente, hoje, inclusive, está acontecendo ações do Detran nessa pegada da gentileza, da educação, da conscientização, não é verdade? Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Realmente, o Detran ele tem como uma de suas atribuições trabalhar a educação para o trânsito. Não é uma opção, é uma obrigação. E dentro da atual gestão, nós temos trabalhado e focado muito nisso. Estamos com o Festival Estudantil Temático de Trânsito, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que no dia de hoje, por coincidência, teremos a premiação das peças teatrais que crianças das escolas da Grande Florianópolis construíram, se inscreveram, competiram e hoje será a grande final. Já deixo aqui aberto o convite a todos. A partir de 14h30, no Teatro Álvaro de Carvalho, centro de Florianópolis, estaremos ali com essa atividade muito bacana, porque ele trabalha justamente dentro do universo escolar, que é o nosso foco. São a partir das crianças é que nós acreditamos que vamos mudar a conscientização com um objetivo único, que é o objetivo de todos nós que estamos aqui hoje: reduzir o número de acidentes no trânsito, tornar o trânsito mais seguro, mais gentil, até mais do que a pesquisa já mostra, porque Santa Catarina é referência em muitas coisas. E por que não ser também uma referência no trânsito? Até o Ricardo estava me contando aqui que hoje essas ações acontecem mais pontualmente em regiões, até aqui na Grande Florianópolis, como essa que você acabou de citar, Ricardo. Mas a ideia é levar isso para o nosso estado como um todo, né? Claro, ano que vem esse festival ocorre no estado como um todo. E além desse festival, o Detran, né, como é o grande centro em torno do trânsito aqui no estado, né, o órgão central do Sistema Estadual de Trânsito, nós criamos uma rede de educação para o trânsito, trazendo todas as entidades públicas e privadas que queiram trabalhar com educação para o trânsito para essa que a gente chama de Redutran. O nome já traz até o nome de redução, mas é a Rede de Educação para o Trânsito de Santa Catarina, com ações que são coordenadas pelas iniciativas que já existiam e que agora são concentradas. Tivemos no início do mês na cidade de Orleans um grande movimento, todos, 100% da rede escolar da cidade passou pelas oficinas, teve instrução de trânsito, sempre trabalhando com esse objetivo, de trabalhar a criança que hoje já participa do trânsito como pedestre, como passageiro e que futuramente será o condutor, porque só assim nós vamos ter uma realidade melhor para Santa Catarina. Muito bem, Zanotto, mas nem tudo são flores, né? A gente trouxe esses dados positivos, mas Santa Catarina também tem dados tristes com relação ao trânsito. Ao mesmo tempo que Santa Catarina é mais querida no trânsito, mais educada, mas vejam só, primeiro lugar no ranking de gentileza que a gente está tendo aqui, né, que você apresentava, os motoristas catarinenses são considerados, então, os mais educados, mas olha esse dado preocupante, Maria, 590 mortes registradas no trânsito somente no ano passado, em 2024, um crescimento, se pegarmos o ano anterior, 2023, de 37%. Nós temos o destaque para a BR-101 aqui no estado, que é considerada a rodovia mais perigosa, embora é uma rodovia com concessionária, com pista duplicada, diferente de outra realidade que nós temos na 470, na 282, que ainda é mais complicado o trânsito em pista simples, falando de rodovias federais. E, Maria, olha esse dado, 90% dos acidentes causados por comportamento humano imprudente. E eu estou aqui com o Danilo, que representa os escoteiros de todo o estado de Santa Catarina, porque nós vimos ali na fala do presidente do Detran essa conscientização da criança, essa educação na formação desse indivíduo adulto, que a partir dos 18 anos tem a possibilidade de também ter a sua carteira nacional de habilitação.
E como os escoteiros entram nessa, então, Danilo? Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Nós somos 11 mil voluntários e associados em Santa Catarina, distribuídos por todo o estado. Então, pense na capilaridade que a gente pode dar na campanha, falando de educação para trânsitos, desde os 5 anos de idade até os 22, que são os nossos jovens que participam do movimento escoteiro. Hoje, em Santa Catarina, a gente já atua de forma pontual com cada um desses parceiros que estão aqui conosco. O que nós fazemos agora, a partir dessa campanha, é articular e dar ainda mais potência para poder fortalecer a educação e a conscientização sobre o trânsito em Santa Catarina. Sempre alerta também no trânsito. Também no trânsito. E os números, né, Maria, que levam cada vez mais os jovens a fazerem parte dessa triste estatística das mortes, nessa faixa etária, né, que vai dos 20 até os 40 anos, infelizmente, é o público que mais aparece nos acidentes fatais, né? Inclusive, a gente tem um telão para mostrar mais desses dados, assim, para a gente conseguir entender esse cenário com relação ao trânsito, aos acidentes. Santa Catarina teve o 4º maior crescimento de mortes no trânsito em 2024. 76% das vítimas são homens, maioria entre 20 e 39 anos. Sábados e noites concentram os acidentes fatais e a gente tem ali, 90% dos acidentes decorrem de comportamentos imprudentes, envolvendo celular, velocidade e álcool. Eu tenho aqui ao meu lado, pessoal, Sérgio Rafael Melati, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito e Cidadania da PRF Santa Catarina. Esses dados que a gente traz são muito tristes, vocês têm essa realidade todos os dias ali na PRF, vocês estão lidando com isso. E eu gostaria de trazer também a conscientização, Sérgio, com relação às crianças. Eu sei que vocês fazem um trabalho muito bonito, já desde essa primeira infância. Eu falo isso porque na escolinha do Gabi, meu filho de 2 anos, vocês já foram e fizeram um trabalho incrível. E isso é muito legal porque já começa desde cedo, não é verdade? Bom dia para você. Sim, bom dia, boa tarde. Exatamente. Né, como a gente vê ali os dados no trânsito, né, aquele momento que a gente relaxa, o sábado à noite, quando a gente se distrai, é onde dá o acidente, o sinistro, né, e acaba vindo pessoas a morrer. Então, quando a gente trabalha com as crianças, a gente leva o cenário do trânsito para eles verem a importância da atitude, do comportamento, né, mais responsável, mais prudente, mais cuidadoso, mais empático também em relação aos outros. Então, a gente busca, mais que ensinar regras, leis, é entender o espírito das regras, do respeito, para eles, sim, né, se engajarem junto, perceberem que eles fazem parte do trânsito e que o trânsito não é só na rua, tem o trânsito dentro da escola, na convivência entre eles, em casa, esse trânsito também, né? Então, quando a gente desperta esse senso de empatia, respeito, responsabilidade, prudência, aonde a gente vai conseguir, né, ter uma atitude mais segura, mais respeitosa, e com isso a gente vai ter uma convivência melhor. Então, todos esses trabalhos, essas ações, esses projetos que a PRF tem, né, a PRF tem esse grande papel de integração nacional, né, porque as rodovias federais, elas alcançam, né, o Brasil inteiro, e a gente, né, junto aqui no Estado, né, com o DETRAN, com todos os órgãos, a gente vem com os nossos projetos e busca integrar com os outros, né, com a Polícia Militar também, para justamente criar essa sinergia e perceber que juntos a gente é mais forte, né? A gente tem o projeto Educar PRF, o FETRAN, tem a Carreta Cinema Rodoviário. Então, todos eles juntos, né, geram uma força, né, e com os órgãos, porque a nossa força de efetiva é pequena, né? Então, com a PM, com o DETRAN, todo mundo junto, com as próprias escolas se engajando, os professores, né? Agora vocês aqui junto, parabéns, né, pela iniciativa. Então, é muito importante e tem que estar todo mundo junto, né? Quem está vendo a gente tem que se engajar também, que a gente pode ser a diferença, né, e salvar vidas no trânsito. Você citou a nossa campanha agora, né? De como a gente está entrando, uma emissora de televisão, trazendo todos esses órgãos importantes de trânsito. Qual que você diria que é esse papel agora também da comunicação, de levar esse serviço, essas informações para quem está em casa? Muito boa pergunta. A gente trabalha muito também com as universidades, o pessoal de jornalismo, e a gente trabalha com os alunos, com os professores, que é importante a gente sair daquela notícia que só dá o problema, mas trazer a solução, né? Trazer, por exemplo, né, a importância, como que a gente vai ter mais gentileza. Eu vejo que o catarinense, né, apesar de ele ser muito gentil, ser o queridão, mas a gente tem, às vezes, muita pressa. A gente quer trabalhar, quer fazer muita coisa, e a pressa é inimiga da perfeição, né? Se a gente perceber a pressa, vai deixar a gente ali impaciente no trânsito, vai permitir que a gente comece a ficar mais egoísta, pensar no que a gente precisa e esquecer dos outros. Isso vai gerar um comportamento imprudente, esse comportamento imprudente vai gerar injustiças com os acidentes,
né, quem não tem nada a ver com a história vai se prejudicar. E tudo isso vai corromper aquele sistema de regras e todos os órgãos trabalhando junto para a nossa segurança, né? Mas quem é o gatilho ali é nós mesmos quando a gente se deixa levar pela pressa. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Zanotto, temos mais um telão para elucidar um pouco dessas informações? Isso, a gente vai apresentando esses dados, né, dessa nossa campanha que está começando hoje, que você vai tendo mais informações agora. Por exemplo, aqui nós temos o que é uma realidade, né, Maria? A maior quantidade de vítimas está no condutor de motocicleta, né? Hoje mesmo a gente noticiou uma informação que veio lá de Joinville, de uma mulher que estava na carona de uma moto e perdeu a sua vida num acidente de trânsito na BR-101. E ali nós temos, então, os ciclistas entrando também, com uma fatia menor, pedestres e outros. E eu estou aqui com a vice-prefeita da capital, também secretária de Segurança Pública do município, Mariane Matos, porque a gente estava até apresentando uma reportagem anterior, Mariane, a questão desse novo desafio que, assim, eu vejo, eu quero saber da tua opinião, desses veículos que estão agora inseridos no trânsito cada vez mais, com essas bicicletas elétricas, com esses patinetes, e essa conscientização que a gente está falando que começa lá na fase inicial, na infância, na juventude e na adolescência. E os adolescentes aderiram muito a essa forma de transporte também, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso SCC. Boa tarde. Obrigada a todos os convidados aqui. Parabéns à emissora por essa campanha de extrema importância, que é uma campanha que salva vidas, né? A Guarda Municipal, a Prefeitura, desde que tem a Guarda Municipal, a primeira ação nossa foi criar um setor de educação e conscientização no trânsito, trabalhando com as crianças, tudo mais. A gente vê que quando já é o adulto cometendo a infração, isso não adianta. A gente tem que ir também para a questão da fiscalização e da penalidade. Hoje, com todos esses novos modais, e a gente cada vez mais querendo também que as pessoas deixem de usar um pouco o carro para ter mais saúde, né? Às vezes são distâncias curtas, as pessoas se habituaram tudo a fazer com carro, e estão entrando esses novos veículos, né? Onde está ajudando também na questão da mobilidade da pessoa e às vezes atrapalhando. Então, tudo tem que ter regra, tudo tem que ter respeito, né? No Código de Trânsito, na educação, a gente já fala, né? O maior protege o menor. Então, mas o menor também não pode estar fazendo besteira na rua e se colocando em risco. Porque no trânsito, qualquer atitude que eu tenha, como pedestre, como motociclista, como ciclista, que eu faça de maneira irresponsável, eu coloco a minha vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. Então, a responsabilidade é de todos, né? Quando eu falo assim que o fato de tu atravessar a rua, quando a gente fala com crianças, as pessoas podem não pensar, mas atravessar a rua com a mão no bolso é ruim, porque se tu tropeça e cai, a tua cara vai para o chão até tu levantar, até tu ter um socorro, tudo isso pode gerar um grande acidente. O fato de tu andar na rua atravessando com a mão no bolso. Fones de ouvido. Fones de ouvido, onde tu não escuta, né? A chamada de atenção, às vezes, de uma buzina. Às vezes, pequenas colisões que as pessoas podem tirar o veículo da via e não tiram, ficam esperando chegar, a polícia chegar. Isso atrapalha toda uma mobilidade. Então, no trânsito, eu falo assim, independente das regras, independente de tudo, o principal é o ser humano e o comportamento dele. É o respeito dele com o próximo, é o respeito dele com aquelas regras. Eu não tenho por que ter um guarda e um policial em toda a esquina, se ali eu tenho uma placa de proibido estacionar, se eu tenho um semáforo que está vermelho e tu não pode passar. A gente precisa ter essas outras ferramentas de fiscalização, sejam elas tecnológicas ou humanas, né? De ter a presença ali de um guarda, porque as pessoas desrespeitam o que já está ali. E se ela tirou a carta de motorista, ela sabe o que pode fazer e o que não pode, mas eles tentam infringir. Então, para esses, a penalidade tem que ser dada. E para os outros que estão aprendendo, para as crianças, a gente tem que ensinar assim, porque eles cobram os pais. Quando a gente dá, né, a aula para as crianças, se fala que não pode beber, eles já denunciam. Eu vi meu tio no aniversário tomando uma cerveja, pegou o carro e dirigiu. Então, é muito importante a gente fazer com que as crianças entendam que elas também fazem parte disso e que elas podem proteger o pai, a mãe, o tio, falando que elas aprenderam na escola. E o Detran aqui está fazendo um trabalho incrível de teatro, né, usando a arte para levar essa conscientização também aos jovens, que serão os futuros condutores. Então, naquela idade ali do ensino médio, que está louco para fazer e começar a dirigir, né, seja moto ou carro, para eles terem essa conscientização e entenderem que qualquer movimento errado no trânsito pode tirar a vida deles de outra pessoa, deixar mutilado numa cadeira de roda, né? Coisa que ninguém quer. E depois que acontece, não dá para rebobinar a fita, né? Não dá para voltar. Obrigado, Mariane, pelas suas informações. Maria. Agora eu vou conversar, Zanotto, com o major da PM, Maurício Abílio dos Santos. Ele é chefe da divisão operacional do Comando de Polícia Militar Rodoviária. Major, muito obrigada pela sua participação. Antes, conversamos ali brevemente e o senhor já me disse que
a PMRV já tem uma série de ações justamente nessa pegada de conscientização, de educação das pessoas, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar e o Comando de Polícia Militar Rodoviária está inserido, né, na estrutura da Polícia Militar de Santa Catarina, executa atividades no estado inteiro e, né, os colegas que me antecederam aqui, a gente foca bastante na conversa, no investimento na geração que está na escola agora, né? Mas a gente tem que pensar, nós trabalhamos também com as crianças nas escolas e trabalhamos com os adultos, muito nas empresas. Hoje mesmo a gente está com atividades em algumas CIPATs, porque a gente não pode esperar que essas 2, 3 gerações cheguem na idade adulta para que a gente tenha uma mudança. Então, a gente precisa da mudança também do condutor de hoje. E as mudanças, elas têm que ser nas coisas básicas, né? Nas distrações básicas, no modo de conduzir básico, na perspectiva de que os mais vulneráveis no trânsito, os veículos de menor porte, os pedestres, os veículos não motorizados, eles precisam de uma proteção especial. Mas que cada um tem que fazer valer os seus direitos, obviamente, mas também tem que entender que ele tem, todos nós, a partir do momento que saímos do portão de casa, nós temos uma série de deveres a serem cumpridos e isso vai fazer com que o trânsito seja um trânsito humano e que a gente não tenha tantas pessoas machucadas, tantas pessoas lesionadas por um longo tempo e quantas pessoas que, de repente, levam para o resto da vida uma lesão, né, uma restrição de mobilidade, alguma outra coisa que dependa de alguém para lhe ajudar em coisas simples do dia a dia, né? Às vezes até se alimentar, uma pessoa decorrente do sinistro de trânsito, ela fica numa condição e nossos sistemas, né, de saúde levam a pessoa a sobreviver nessa condição, viver nessa condição. Então, assim, ninguém quer uma pessoa lesionada. Então, a gente muda a atitude, a simples atitude do dia a dia, uma caminhada, uma utilização de um telefone celular em qualquer situação, inclusive na do pedestre, que essas pequenas distrações, essas pequenas ações vão fazer com que a gente tenha uma mudança também do condutor, do usuário do trânsito hoje, né? E se juntar em rede e aproveitar a potência que é um veículo de comunicação, isso vai cada vez mais fortalecer, porque, usando uma frase bem coloquial, assim, a remada é no mesmo sentido, né? O cidadão, ele, fazendo um paralelo, assim, uma comparação, o cidadão muitas vezes ele não quer saber quem é que está por trás do apito, ele quer sair da fila. Então, nós temos que trabalhar todos juntos e a remada é na mesma direção. Na mesma direção. Major, falou bonito. Obrigada, gente, para a gente finalizar essas entrevistas aqui com as entidades, com esses órgãos que estão junto com a gente nessa campanha que está sendo lançada agora aqui no SCC-SBT. Santa Catarina mais querida no trânsito. Eu vou convidar agora a nossa chefe de conteúdo, a Mirta também, ali que é responsável pelo nosso marketing aqui da TV, para fazer a entrega das camisetas e também dos adesivos para selar essa parceria aqui agora com esses órgãos que estão participando com a gente. Lembrando que hoje à tarde já vai acontecer o primeiro adesivaço. Qual que é a hora, Renata? Certinho? 3 da tarde. 3 da tarde? 15 horas, Adolfo? No TAC. Todo mundo convidado, o pessoal aí de casa, em frente ao TAC. Isso. Em frente ao TAC, Teatro Álvares de Carvalho, Florianópolis. Olha só, lá vocês vão ganhar essa camiseta para poder... os adesivos, já me corrigiram aqui. Os adesivos para vocês colarem nos seus carros. Eu sei que a criançada vai querer entrar junto, eles gostam, né, de aderir às campanhas também. E é isso, gente, é só o start com essa turma boa aqui para levar principalmente educação e conscientização sobre o trânsito. Ô Maria, deixa eu trazer um depoimento que eu falei para você ali no bastidor, no nosso camarim. Eu acho que é importante agora a gente dividir com todo o estado de Santa Catarina. A gente está falando muito da educação da criança e eu comentava com a Maria, Mariane, como a criança ela é um ser de transformação. E eu trago isso para o exemplo de como eu conduzia um veículo antes de ser pai e como eu tenho hoje essa responsabilidade, essa condução que mudou. E é uma meia-culpa que nós, homens, precisamos assumir, né? Desse comportamento que nós temos quando a gente está à frente da condução de um carro, né? Como a gente se transforma muitas vezes, né? De uma maneira agressiva, de uma maneira preconceituosa, muitas vezes, porque é a mulher que está dirigindo, né? Então, é uma questão de educação, mas vai muito do comportamento de cada indivíduo. E comigo eu consegui ter essa transformação a partir do momento que eu me tornei
pai, porque a gente tem isso também, né? Está sendo fiscalizado pelo próprio filho, né? É aquela questão do exemplo. Então, sabe que a partir daquele momento que tens um filho, tens uma criança sob a tua responsabilidade, tudo que tu fizer vai ser um espelho para ela. E o que tu quer? Que ela seja um adulto melhor. Então, tu vai deixar de fazer aquilo que estava errado. Obrigado, Mariane. Obrigado, Danilo, a Luísa. Obrigado, nosso diretor, também presidente do Detran, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e Militar. Vamos ao nosso intervalo comercial. E lembrando, então, né, Maria, 3 da tarde hoje, para você que está em Florianópolis, aqui na região, no TAC, Teatro Álvaro de Carvalho, e na região central, para você levar também o seu Silvinho, a mais querida de Santa Catarina, agora com essa campanha A Mais Querida no Trânsito. Intervalo, até já. E após sucessivas quedas, o dólar, Maria, fechou no menor valor em 1 ano e meio, na casa de R$ 5,30, trazendo oportunidades para o Brasil e impacto para os preços dos produtos importados. E o turismo também está sentindo os efeitos, viu? Com o aumento da procura por viagens internacionais. A Sofia Gonzalez explica os detalhes dessa movimentação. Após sucessivas quedas, o dólar fechou no menor valor registrado em 1 ano e meio. A tendência é que o cenário se estabilize. Claro que isso pode continuar esse movimento de desaceleração, porque o que vem acontecendo e que vem levando o dólar para esse patamar na casa de 5,30, eles são fatores externos. Então, não é algo interno da economia brasileira que vem impulsionando isso. Então, se esses fatores continuarem se acentuando lá fora, principalmente na economia norte-americana, a tendência é que o dólar continue, mas não vai baixar muito mais do que isso, não. A maior probabilidade é que ele estabilize da forma como ele está hoje. A estabilidade valorizou outras moedas no mercado global e traz boas oportunidades para o Brasil. Bom, a desvalorização do dólar para a população brasileira ela é muito benéfica, porque grande parte do nosso componente de consumo do dia a dia ele é importado, ou seja, a gasolina, né, o petróleo que tem o preço ditado em dólar, os bens que eu consumo no dia a dia, como minério, metais, soja, milho, ou seja, todos os preços que nós temos no dia a dia aqui no Brasil, que dos itens que nós consumimos, eles têm o preço atrelado em dólar. Impacta diretamente no nosso dia a dia. Mas há um intervalo até que essa queda chegue aos consumidores. Isso porque, segundo o economista, é preciso que os estoques de produtos já comprados sejam renovados, para que os novos cheguem ao mercado sob a nova cotação. É o processo de transmissão de preços na cadeia econômica. A queda do dólar já impacta o setor de turismo e tem aumentado a procura por viagens internacionais. Para quem já garantiu a passagem, a orientação dos especialistas é ir comprando dólares aos poucos. Se você já tem uma viagem programada, já faça uma compra. Já vá se garantindo, porque ao final do tempo, né, se você deixa para comprar muito próximo da sua viagem, você pode ter a sorte de comprar na baixa, né, pegar um valor muito bom, como também já está no limite, próximo da viagem, vai ter que comprar a moeda e vai acabar pagando muito mais caro. Então, o ideal é que vá se comprando mensalmente ou sempre que puder, acompanhando o mercado para estar se planejando. Como as passagens aéreas são cotadas em dólares, o cenário é favorável para todos os destinos. Se for para a Europa, que você vai ter que estar fazendo a compra de moeda, né, para gastar lá em euros, no caso. Então, isso vai impactar e diminuir também o valor de hospedagem, de passeios. Os pacotes em si acabam ficando melhores e mais atrativos. Quando você vai para a Argentina ou para outros países, Uruguai, enfim, acaba se levando o dólar, né, para estar gastando lá. É a moeda internacionalmente utilizada, então isso facilita também. Segundo o setor, o tempo ideal de planejamento de uma viagem é de 7 a 8 meses, quando a meta é economizar. E em comparação com o mesmo período do ano passado, a expectativa é positiva. A gente já teve um movimento aéreo 60% maior no primeiro semestre, em comparação ao 2024. Isso só de embarques internacionais. Hoje o tempo seco continua predominando aqui em Santa Catarina. O sol, de novo, aparece em todo o nosso estado, mas aqui para o litoral, na nossa faixa leste, as nuvens aparecem mais. E nessas áreas aqui, principalmente entre o litoral sul e a Grande Florianópolis, nós temos condições para chuva fraca já a partir do final do dia.
Sobre as temperaturas, vejam vocês, ainda bem baixas ao amanhecer, principalmente na Serra, região ali do Grande Oeste, mas agora à tarde, com a presença do sol, as temperaturas ficam mais agradáveis. Máxima de 23 no extremo oeste catarinense, 22 de máxima na região oeste, 20 no meio oeste, 19 na Serra, ó, mínima de 3 e máxima de 19, amplitude térmica. No Planalto Norte tem 21 graus de máxima, 21 também na região do Vale, 20 no norte, na Grande Florianópolis e sul do estado, a máxima é de 19 hoje. Amanhã, a circulação marítima mantém a presença de muitas nuvens no nosso litoral e áreas próximas, bem como essa condição para essa chuva mais fraca em alguns momentos do dia. Nas outras regiões, o tempo segue firme com predomínio de sol. As temperaturas nessa quinta-feira, vamos dar uma olhada aqui, ó, elas seguem mais baixas ao amanhecer, com mínimas abaixo de 12 graus em boa parte do estado e chance de novo de geada nas áreas altas do Planalto Sul. Já durante o dia, as máximas devem ficar em torno de 20 graus em todo o nosso estado. Chapecó, com solzão, até passa disso, chega a 22. Floripa, Grande Florianópolis, todas as cidades por aqui, em torno de 18, 19 graus. Blumenau também tem essa chance de chuva, mais nebulosidade amanhã, então não passa de 18 também, assim como Criciúma e Joinville, no norte do estado. Lages, na Serra, com solzão o dia todo, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Agora a gente vai com notícias da região oeste. Concórdia vai receber a partir dessa quinta-feira, amanhã, um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do país. Felipe Bastos tem ao vivo as informações. E os preparativos continuam para mais uma edição do HJ aqui em Concórdia. O Ali está por aqui e vai contar mais detalhes para a gente, porque está praticamente tudo pronto, Ali. Um evento que já movimenta muito a cidade de Concórdia, a região também. Esse ano não vai ser diferente. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, falamos de região, 10 estados já estão confirmados para a HJ Conference. Agora a galera está fazendo o credenciamento, né? E esse ano aqui, com certeza, será de alto impacto. Nós teremos mais de 6 mil pessoas no Parque de Exposições em Concórdia. Concórdia, a rede hoteleira lotada novamente, né? Todos os anos. E o que mais nós temos orgulho é que realmente a comunidade abraçou a causa do HJ. Hoje nós temos muitas ajudas, né? Seja de poder público, da sociedade, da comunidade, das pessoas que realmente querem ver o HJ dar super certo. E vamos para a 10ª edição esse ano e 2026 vamos lançar a 11ª edição. Agora, conseguiram reunir esse ano nomes de peso que com certeza atraem e atraíram muitas pessoas que vão participar da edição desse ano, né? Não, com certeza. A procura desse ano foi a maior procura da história do HJ Conference. E o principal também é que essas pessoas aqui, elas aceitaram o desafio de vir para a Concórdia muito pelo legado do HJ, né? Então, são 10 edições, a gente ganhou o corpo, a gente ficou maduro como evento de corporativo, né, a nível nacional. Quem pode destacar aí, né, que seriam um dos principais nomes aí para a edição desse ano? Tem o próprio Paulo Guedes aí também, né, que é o nome extremamente fundamental, importante também, e outros destaques também, acho que vale a pena a gente frisar também, né, Ali? Perfeito, nós temos mais de 200 palestrantes, né, são mais de 7 trilhas de conhecimento, mas Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, nós temos Augusto Cury, né, um dos maiores escritores aí do mundo, né, nós temos o Pondé, nós temos o Caio Coppola, né, nós temos a Lucilena Galvão e, cara, tem muita gente, mais de 200 palestrantes esse ano que vão abrilhantar as 7 plenárias simultâneas do evento. Para finalizar, 3 dias aí de evento, 3 dias de conhecimento, troca de experiências também, ou seja, Concórdia no auge aí do evento. Serão 3 dias, quinta, sexta e sábado. Começamos pela manhã, logo cedo, vamos até a noite. E é aquela questão que a gente fala, né? Conhecimento, conexões e principalmente você conseguir realmente voltar para sua casa com um pensamento diferente. Obrigado, mais uma vez, ao Ali. Então, falando um pouquinho, né? Dia 25, então, começa mais uma edição do HJ Conference aqui em Concórdia. Voltamos ao estúdio. Maria Esther, essa informação que a gente vai trazer não deveria estar acontecendo aqui no estado, porque esse animal não é daqui, mas vejam só o que a Polícia Militar apreendeu lá em Lages. É o animal silvestre, né, que estava sendo mantido em cativeiro em uma residência, Maria. Gente, no local também foram apreendidas armas e munições. Vamos chamar ao vivo a Shaina Marcon, ela vai contar que animal é esse. Olha, gente... É um filhotinho, né? É o Bambi? É o Bambi, né? É o Bambi, que a gente conhece só dos filmes, dos desenhos. Shaina, você está no local, vai mostrar, inclusive, o animalzinho aí pra gente, é isso?
Isso mesmo, Maria Esther. Boa tarde para você e ao Zanotto novamente. Eu estou aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, a UDESC aqui de Lages, onde ontem, né, depois que a Polícia Militar apreendeu esse animal, a Polícia Ambiental trouxe ele aqui para o setor de reabilitação e atendimento de animais silvestres aqui do CAV. E olha só que coisinha mais fofa, gente. É um cervo filhote, segundo informações aqui da equipe do SARS, é uma fêmea e agora as meninas estão alimentando ela ali, porque agora, a partir de agora, ela vai ficar por aqui, né? Depois que a Polícia Ambiental, então, apreendeu esse cervinho, que estava sendo mantido dentro de uma residência, em um local irregular, né? Dentro de um quarto, numa residência aqui no bairro Santa Catarina. Além disso, a polícia também apreendeu nesse local armas e munições, e o dono da residência foi preso por porte ilegal de arma e também por manter esse animal silvestre em cativeiro. Eu vou conversar com o professor Auri Nunes, que é o responsável aqui pelo setor de reabilitação aqui dos animais silvestres, é o médico veterinário, e ele vai explicar para a gente, a partir de agora, o que acontece com esse cervo, professor, porque ele é filhotinho, né, e aí vocês cuidam, como é que funciona todo o atendimento aqui agora? Boa tarde. Boa tarde, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um trabalho que exige bastante, né, empenho da nossa equipe. Esse animal, ele passa agora a receber uma dieta especial, porque ele perdeu a mãe, e ele fica com a gente aqui até a tentativa da gente fazer a reintrodução desse animal, que é algo muito difícil também. Muitas vezes a gente consegue colocar esses animais em zoológico, mas aqui ele deve ficar com a gente no mínimo 6 meses aqui com a gente, né? Então, recebendo todos os cuidados, principalmente. Nessa fase, ele está recebendo leite de cabra, inclusive, né? Para poder ter uma dieta e conseguir ganhar peso e se manter, né? É isso que nós fazemos aqui agora. E aí, o senhor me falou que talvez, se conseguir, pode encaminhar ele para um zoológico, né? A gente encaminha para zoológico ou para algum criatório que tenha interesse, né? A reintrodução dele na natureza, pelo fato de ele ter perdido a mãe, é muito difícil, mas, quem sabe, a gente consegue. Esse setor de vocês aqui é muito importante porque recebe esses animais em parceria com a Polícia Ambiental. Inclusive, gente, além do cervo, tem outros animais que a gente não consegue mostrar aqui agora porque eles estão em outros espaços aqui, mas tem uma capivara e um tucano também que está se recuperando, que também foi apreendido, né, que a Polícia Ambiental apreendeu machucado na rodovia aqui. Então, esse trabalho é muito importante que vocês fazem aqui, né, professor? Sim, nós trabalhamos aqui desde 2003, né, essa parceria com a Polícia Ambiental, até pelo fato que nós temos apenas um CETRAS em Santa Catarina, e eles não teriam condições de receber todos esses animais. Então, aqui a gente faz essa parte, e alguns animais a gente consegue fazer reintrodução. O caso da capivara, ela foi encontrada dentro do aeroporto, então é um animal de risco. Então, agora nós estamos... tinha uma suspeita que ela tinha algum tipo de trauma, foi feito exames radiológicos e coisa, ela não tem nada e vai ser reintroduzida, feita a realização da soltura novamente na natureza. Professor, obrigado pelas informações. Então, tá aí, gente, esse cervinho, né, que foi apreendido pela Polícia Militar e trazido pela Polícia Ambiental aqui para o Centro de Ciências Agroveterinárias, o setor aqui de reabilitação e atendimento de animais silvestres aqui do CAV, UDESC Lages. Agora, então, eles vão fazer aí a reabilitação do animal e ver o que podem, se conseguem reintroduzir na natureza ou se o professor, né, o pessoal, a equipe aqui vai conseguir encaminhar para um zoológico. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Shana, a gente tem um minutinho rapidinho, mas é importante a gente falar porque esses animais, muitas vezes, eles vêm para cá, para nossa região, porque são pessoas que acabam fazendo a caça ilegal, né? É isso mesmo, né? Agora a polícia vai investigar o que aconteceu, porque além, né, de encontrar o animal lá na casa, a polícia apreendeu armas e munições. Então, existe a suspeita de que pode ter acontecido, né? Essa pessoa pode ter caçado, né, ido caçar, provavelmente deve ter matado a mãe do animalzinho e resgatou o filhote e levou para casa. Então, agora a Polícia Militar está fazendo essa investigação, a Polícia Civil, né, para saber o que aconteceu, então, com relação a esse caso. Mas é isso mesmo, né? Às vezes, a caça ilegal de animais silvestres, a polícia sempre apreende, né, armas aqui na região da Serra Catarinense, também tem bastante caso, inclusive de abigeato também, inclusive aconteceu um caso aqui dentro da UDESC, aqui também, que uma vaca foi morta aqui dentro, enfim, muitos casos aí dessa questão da Polícia Ambiental e da Polícia Militar também. Eu volto com vocês. Obrigado, porque a região é o hemisfério norte desses animais, não aqui, né, Maria? Uhum. Então, eles são trazidos de fora para procriar e aí serem caçados. Utilizados como caça, infelizmente, é isso que acontece, né? Vamos encerrando por aqui, Zanotto? Deu a hora? Então, te convidamos amanhã, 11 horas, para mais uma edição do nosso SCC Meio Dia, porque a Maria Esther continua agora com aquela leveza, com aquela alegria. A tarde nossa vai começar. Bora lá.